que aqui o meu Tá bom. colega vai. Posso? Posso começar? Pode. Vamos lá. A muita gente, mas o Chega também quer cortar nos impostos. A conciliação destas duas coisas significa que os portugueses podem contar com o alívio de quanto? Muito bem, obrigado pelo convite, boa noite aos dois. Antes de mais, é preciso enquadrar o país em que estamos, em que a carga fiscal tem aumentado brutalmente, em que as pessoas sentem que muito do que pagam vai para sustentar o próprio Estado ou o aparelho do Estado e sentem que é preciso, porque nós precisamos para o crescimento económico, e estivemos aqui na SIC com Pedro Nuno Santos a vangloriar-se de um crescimento que ninguém sente no bolso, mas que precisa, para trazer consigo um crescimento eficaz, uma descida de impostos. É evidente que não pode ser uma descida de impostos total. Todos gostávamos de não ter IRS, não ter IRC, não ter IMI, não ter IMT, não ter imposto de selo. Mas precisamos de uma descida de impostos que permita, quanto mais não seja, que a compensação pelo elemento do crescimento económico justifique esses impostos. Eu vou-lhe dar um exemplo. O IRC já está muito estudado e, apesar de não ser o imposto que mais gera por si próprio crescimento económico, Portugal tem das taxas estatutárias mais altas da OCDE e aí até chega a Iniciativa Liberal, estão de acordo nessa matéria. É uma questão que temos que reduzir. Alguns pensam, vamos perder alguma receita. Vamos, mas também vamos atrair muito mais investimento, se tudo correr bem, porque Portugal tem um ambiente que pode ajudar a essa atração, e esse crescimento económico gerará mais emprego e gerará mais atração de riqueza e criação de riqueza. Por outro lado, há um imposto que para nós é particularmente importante e aí vamos acentuar nele, que é a questão do IMI. O IMI é um imposto que é verdade tem uma dimensão autárquica e, portanto, terá uma dimensão de corte também nas autarquias, mas é o imposto mais estúpido do mundo. Nós já pagamos para comprar uma casa, pagamos para vender uma casa, pagamos agora para... Eu vou ter que parar aqui só uns segundinhos só para trocar assim uma ideiazinha. Não sei se o Francisco está-me a conseguir ouvir ou não. Mas é o seguinte, epá, isto quando eles falam, epá, eu acho que a iniciativa liberal também apoia isso, que é o fim do IMI, ou pelo menos um grande decréscimo deste. A verdade é que às vezes eu questiono-me um bocado como é que isso pode ser feito, porque a verdade é que isso é uma grande fonte de rendimento a nível autárquico. Eu gostava de saber como é que achas que isso, pá, na minha ótica, eu acho que é difícil, porque isso é uma grande Não, fonte de renda de juntas, câmaras. Eu sei, é Cruz, não, verdade. não vou mesmo conseguir aumentar a câmara. Eu tentei, eu fiz tudo, pá. Eu sei que o homem é lindo, mas é pá, não vou conseguir aumentar a cara do homem. Não mesmo, já tentámos, não dá. Não, mas no geral, eu acho que dá para aumentar as receitas da Câmara sem o IMI. Claro que isso implicaria ter um nível de descentralização muito maior e apostar numa política municipalista, que é do género. Dar autonomia às câmaras e dar o poder às câmaras para faturar através de outros impostos, sem estarem 100% dependentes do IMI e de outras multas, que eles, pronto, é das poucas fontes de Sim, rendimento que sim, eles têm, sim, 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 sem sim. contar com o Estado. Qual Mas, é o problema? É que tu, ao abdicares desse mesmo IMI, tens que oferecer uma alternativa em que não sabes muito bem como é que vai acontecer. Porque imagina, pois é isso. imagina que um município como o Porto, imagina que um município como o Porto, tu dás essa autonomia de género. Certo. Opa, uma parte do IVA o pessoal gasta em imposto, em consumo, uma parte, em vez de ir para o Estado Central, vai para o Estado Municipal. Ah, porreiro, era um incentivo a que esse imposto aumentasse, por exemplo, para crescer o turismo, porque é algo que aquele município especializa-se, né? O Porto depende muito do turismo. Algarve, por exemplo. Agora, conselhos do interior, o que é que eles podem oferecer? Portanto, percebes? Tu aí terias que correr o risco de dar a esses mesmos municípios a autonomia e o poder de irem buscar receita a outros impostos que não o IMI para acabar com o IMI, para Sim, manter pois a é saúde. exatamente isso. O problema é isso mesmo, aí está. É isso que Não eu. depende dessa opção. Atenção, depende dessa Exatamente, opção. é bom reduzir impostos e tudo, e a cena é que isso pá, tem que ser bem feito. E eu, por exemplo, eu ontem vi isso no debate do Pedro Nuno Santos. Epá, ele perguntou aquela coisa das contas e eu olhei para o Rui e ele depois respondeu a Zé Carapá de 5 mil milhões, algo assim em torno disso. Pá, mas eu, por muito que gosto da iniciativa liberal e posso dizer que sou filiado e tudo, eu acho que notou-se nele que ele também não sabia bem o que respondia ali. Aí penso que tanto Chega como a IEL também, acho que nisso elas podem falhar
eles epá, não podem fazer muito mais. sim, exato, Não é podem fazer muito isso. mais, sabes? Porque o Carlos Guimarães Pinto disse isto, e muito bem, no Parlamento. Quer dizer, os partidos da oposição não têm acesso aos mesmos números Exato, de exato, é gasto verdade. orçamentário que os partidos da oposição. Se eu tivesse 100% de certeza e 100% de acesso a todos os gastos que o Estado tem, eu podia fazer aqui um plano espetacular. Agora, tu vais, por exemplo, ao Orçamento de Estado, a quantidade de milhares de milhões, se vocês forem ao Orçamento de Estado, que está lá a dizer gastos, outros, o que é o outro? O outro é muita coisa. Eu Ah, posso acabar sim, aqui com exato, uma parte deste dinheiro ou não. Portanto, e há exato. certos gastos que não estão contabilizados, por exemplo, no Orçamento de Estado. E os partidos da oposição podem defender princípios e podem dizer ao eleitorado: olha, se vocês votarem em nós, nós vamos neste sentido. Podemos não cumprir a 100% estes números, mas é neste sentido que vocês vão estar a votar em nós. Exato, o E obviamente, João, exatamente, aqui o João disse uma coisa que é verdade, que tanto é ele como o Chega, pronto, e agora diz que a reunião vai ser terminada em 10 minutos, então vais ter que sair e depois voltar outra vez a entrar, sem problema, eu entendo depois a gente perfeitamente. depois vai ter que ver isso. Mas aí está, e o João disse uma coisa que também é verdade, que eles nota-se um bocado assim perdidos a nível de números reais, porque a verdade é que eles também não sabem, aí está, não têm assim um conhecimento Pá, tão vasto. mas aqui eu discordo com o que o Rui Rocha diz. Tu tens, por exemplo, um órgão oficial do Estado, que é o TAU, que é um órgão de apoio, neste caso, aos partidos que estão na Assembleia da República, em termos de percepção, mais ou menos, do custo de certas propostas. Por exemplo, na proposta para o IRS, o que o tal disse da taxa única, que já não é bem única, por motivos constitucionais, Sim, sim, daí ele sim, teria não custo de era possível. 3,5 mil milhões. Sim, Por sim. exemplo, eu acredito genuinamente, porque eles têm acesso aos números reais. Portanto, Sim, quando a senhora diz, e tal, 9 mil milhões não é bem assim. Eu acho que é, porque estes números são baseados em cálculos que têm por base tendências sim, sim, e o sim. que é que o ano passado fez aí. Portanto, Mas eu já aqui acho que o sim. Rui Rocha teria que ser realista. E eu acho que ele aí pode não ter sido realista. Exato, foi aí a Nesse única aspecto. coisa que eu acho que ele ganhou, aquele debate propriamente dito, mas aí acho que ele falhou ali. Também nota-se que ele é muito verdinho nisto, ainda. É o Ah, primeiro, é é o o primeiro primeiro debate debate, sobre isso. exatamente, exato. Mas sim, mas mesmo assim, 9 mil milhões, isto dito, parece que é uma coisa, mas a TAP também foi que foi 3 ou 4 algo assim, tudo isso, não sei números certos. Quer dizer, era para ter sido 4. Pois, era para ter sido O que 4. foi gasto na efetividade, acho que não passou de mais de 2 mil milhões. Mas, quer dizer, mesmo Mas assim foi a mais. Mesmo mesmo assim foi a assim mais. é um dinheiro que é mal gasto. A minha questão é, acho que compensa até investir mais, mas investir numa coisa que a longo prazo vai dar lucro e vai ser bom para o país mesmo. Pá, eu tenho uma opinião que se calhar vai divergir com a tua. Para mim a TAP, Hum. pá, na situação em que o país está é um bocado inútil. Mas pá, isto sou eu. Não, eu defendo a privatização também. Se fôssemos Eu pessoalmente defendo se fôssemos os Estados Unidos e assim, um país muito forte, a fazer sentido ter uma companhia aérea, porque acho que assegura umas rotas que nós não temos, assim, umas não, repara, coisas. eu defendo a privatização. Ah, qual é que é a situação? Se tu me disseres assim, e as outras empresas privadas asseguram com a mesma frequência rotas que é do interesse das comunidades portuguesas, obviamente que não, quer dizer, os alemães não vão tanto a Angola como os portugueses. E nós temos um hub de empresários portugueses que frequentam Angola, temos certas comunidades nos Estados Unidos, temos certas comunidades no Brasil. Os Estados Unidos, vamos esquecer esse, efetivamente é um grande país a nível internacional, tem Sim, muita sim, procura, sim. mas Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, por exemplo, em termos turísticos, os portugueses já estão lá imenso dinheiro e procuram muito Cabo Verde. Objetivamente, empresas como a Ryanair não têm esses mercados no topo das suas prioridades. Oh, É sim, isso, sim, sim. uma Lufthansa não tem. Se Mas amanhã a TAP vês, fosse comprada por até uma que dessas ponto é que empresas, vale gastar dinheiro tipo assim, sim, sim, percebes? sim. Sei por causa Sim, sim. disso, mas Agora, é isso. é que eu defendo uma aproximação. Eu tendo a tolerar duas aproximações, que é amanhã privatizar tudo, pronto, sem problema. Claro que assegurando que não existem grandes repercussões para aquele universo de milhares de trabalhadores que trabalham na TAP, porque Mas para isso todos os efeitos, as pessoas isso a seria. ficarem desempregadas todos os dias. Pá, eu Sim, percebo sim. que o número é grande, mas Acho que, acho que não é por aí. esse universo de trabalhadores tem que ser os Oh, seus direitos, sim, mas neste caso, sim, feitos. sim, mas isso, a verdade é que E os no segundo desempregados caso, já sempre todos os dias. Pá, isso
Acho que é verdade. Mas isso representa também um custo para o Estado, Sim, em termos claro de que subsídio de sim. desemprego. E assim. Claro que sim. Agora na outra segunda opção, eu acho que é possível tu ter uma aproximação em que privatizas tipo 95% da TAP, ou 96% ou 97%, e aquele 2-3% o Estado tem algo a dizer, pelo menos, em termos de pressão política para assegurar essas rotas Ok, para zonas exato. onde uma empresa privada pode não querer fazer, por exemplo, Sim, para Angola ou para sim, Cabo Verde. sim. Mas mesmo assim, eu acredito que as grandes empresas a nível europeu poderiam, em conversações de negociação com o Estado, mesmo numa privatização a Pois é 100% isso, é isso. assegurá-la. Exatamente, era possível. Eu Mas disse no pronto. início, estou a favor da privatização, Daí vamos nesse aspecto. então continuar A aqui o ter a debate. casa que Antes que tu compramos. saias, depois que tu E, saias, não portanto, tens de For este estar aqui a abaixo, pôr. imposto, a manter-se assim, é um se eu for desincentivo ao abaixo, manda mercado. o E link nós que hoje eu olhamos e Está bem, está perguntamos bem, está porque é bem, que está temos tão bem. pouca habitação, porque é que as coisas não funcionam no mercado de habitação. Uma delas é porque, a par do licenciamento, da construção, tudo certo, e aí até acho que Chega a Iniciativa Liberal tem muito de acordo, há uma questão que para nós era fundamental, que é o IMI. Se for pago nos termos em que está a ser pago hoje, é um desincentivo em qualquer país do mundo. Portanto, sim, nós defendemos um desagravamento dos impostos, sabendo e tendo a consciência que isto tem custos, porque ao mesmo tempo defendemos um aumento das pensões, que a Iniciativa Liberal discorda e que nós Mas os portugueses nós ficam a ganhar respeitamos. o quê em termos de redução de carga fiscal com o Chega? Ficam a ganhar muito porque nós temos. Mas fizeram as contas? É evidente, nós nunca faríamos uma apresentação, tanto que eu, quando apresentei o programa das pensões, disse logo que estaríamos a falar de um valor à volta dos 7 mil ou 8 mil milhões de euros. E, portanto, toda a nossa proposta, em Mas termos de corte de aos IMI. impostos, André Ventura, porque falou do IMI, falou também a questão do IVA, há o Questão do DUC, IVA. há uma série de impostos que o Todos Chega de forma quer progressiva. eliminar ou reduzir. Na nossa. Contas. Muito Como bem, chegou, vamos a isso. no fundo, como é que chega? Vou-lhe dar um exemplo. A redução do IRC e do IVA sobre os combustíveis, estaríamos a falar de uma receita na casa dos 1,5 mil milhões de euros, mas em termos de crescimento económico, chega para geraria Portugal. provavelmente o triplo disso. E este é um exemplo da boa conduta Bem. económica. Por exemplo, a Iniciativa Liberal não tem, porque não soube explicar, e eu lamento dizer, mas a Iniciativa Liberal não soube perante o Partido Socialista explicar isto. Muito simples de perceber. Se nós tivermos empresas mais competitivas, e o IVA dos combustíveis é uma delas, afeta empresas agrícolas, afeta empresas com forte pendor industrial, se nós tivermos um IRC mais atrativo, nós agora podemos perder 1,5 mil milhões. Mas se esse crescimento económico se materializar como nós esperamos, estaremos a falar de um crescimento na ordem dos 3 mil milhões. Repare, o dobro. Isto é uma política económica coerente e segura. Ele que não Ao fala contrário de do mim, que a ao Iniciativa Pedro Liberal Santos, que ele defende, trampeisa. que é Acho que o privatizar e Estado, destruir, quanto mais dinheiro quer, Vou quanto dar mais a dinheiro oportunidade tiver, ao Rui melhor é. Rocha para esclarecer o choque fiscal da Iniciativa Atenção, isto é Liberal. um facto. Ontem, Pedro Nuno Santos disse neste mesmo estúdio que os custos destas medidas é de baixas 9 o mil milhões imposto, de euros. O Rui Rocha de forma a atrair discordou mais e falou investimento, é de possível, 4 ao baixar a esse 5 imposto, ter mil mais milhões. receita. Isto Mas não aconteceu no explicou período também de como é que Passos Coelho, chegou a este o valor. próprio Pode IRC, e eu partilhar acho que connosco nesse as aspecto contas da Iniciativa Liberal? podemos descartar a hipótese de perder objetivamente dinheiro a 100%. Portanto, nesse aspecto, em impostos como o IRC, faz sentido baixar, porque a receita é capaz até mesmo de aumentar para Exato. muito mais. Portanto, Exato. Mas o que é que está a fazer? Quem é este menino? Este menino é o Francisco Araújo, que de caminho vai sair daqui porque o Zoom não quer que ele esteja aqui, porque ele é de Chega. E o Zoom não gosta. E o Zoom não gosta. Mas este menino, basicamente, então, portanto, é filiado do Chega. Andou comigo na escola também. Conheço de vista. dessa forma, sim. E é isso, epá, ele hoje está aqui comigo a fazer então uma react aqui ao querido Rui Rocha e ao outro querido Andrezinho. E vamos lá continuar antes que tu saias. Eu acho que já passaram o teu que supostamente era, mas olha, enquanto não sais está ótimo. Claro que sim, Rosa. Obrigado. Boa noite, André. Boa noite aos espectadores. Muito obrigado Mais pela um oportunidade de mostrar que o companheiro. único voto que muda Parece que o pessoal te Portugal chega é o bem voto cá na todo Iniciativa hoje. Liberal. As nossas contas são muito simples. Nós Mas dizemos é que, que a história no que eu limite, as Exato. nossas medidas Exato. em IRS e em IRC valem uma redução da receita fiscal entre 4 e 5 mil milhões. E agora, o que é que acontece? E isto é no limite, no máximo dos máximos. Isto tem um efeito positivo na economia, um efeito multiplicador. E, portanto, uma parte desta receita é recuperada pelo efeito multiplicador do crescimento económico. Depois, nós temos outras coisas. Temos, por exemplo, um setor empresarial do Estado que tem, onde foram injetados 1.800 milhões na CP, 3.200 milhões de euros dos contribuintes, coisa com que o André Ventura concorda, decisão de Pedro Nuno Santos, que não foram devolvidos.
na TAP, Não, tudo- e a questão, por exemplo, Tal da desacordo. EFASEC de 400 milhões de euros. Portanto, connosco não há este tipo de injeções e, portanto, estas verbas não são canalizadas para Eu penso desperdício, que é aquilo que tem acontecido, João e Soares, ficam no exato, bolso exato, dos exato. portugueses. Já sei que já Mais sei. ainda, entre 2022 e 2024, a subida de receita fiscal é de 7.300 milhões de euros. E o que nós dizemos é uma coisa muito simples. Não é possível continuar a dizer às famílias que vão cortar na saúde, que vão cortar na alimentação dos filhos, que vão cortar na educação, sem dizermos ao Estado que chegou o momento. O Estado tem uma despesa em 2024 de 123 mil milhões de euros. Sem que o Estado não seja chamado a fazer um pequeno esforço face àquilo que as famílias têm sido chamadas a fazer, de redução de 3, 4% deste falta valor. um minuto, Como é que portanto, isso se isto vai faz? acabar. Com modernização do Tá bem. Estado, com eficiência. Vai sair daqui a um minuto, não é? Isto, o Zoom não quer que tu estejas aqui. Eu depois que eu crio logo outro e depois meto-te. Ou senão a gente acaba já esta. É o mais fácil a gente acabar esta e a gente depois começa já. E eu monto já o código. Minutos, se calhar é só 20, mas opá, é o que é. Olha, uma coisa, eu não sei se era suposto ou não, mas tu desativaste a tua câmara. Não sei se era suposto ou não. Que dou! Foi baixo. Foi, está bem, está bem. Não, sabes que isto é Pedro... câmara isolada, pá. Isto é câmara isolada. não é está próprio bem, está bem. Pedro Miguel a dizer que nós somos uma dupla muito, muito boa. Pá, se vamos porque a gente ainda não falou de quando a gente começar a fazer aqui meio que um debate e acabou. Aí a gente deixa de ser dupla. E acabou. Mas penso que sim, o Chega e a Ellen si têm coisas bastante idênticas. Outras coisas divergem bastante. Eu tenho umas opiniões de Chega que se calhar aqui o meu colega não vai concordar. Mas depois depois do debate a gente fala um pouco disso. Não sei se tem mal ou não, pá, a gente não se vai pegar o suco. Acima de tudo, é só para falar e trocar algumas ideias acerca disso. Tenho umas ideias que ele se calhar deve ter ideias diferentes das minhas, mas é isso. Vamos então ver o resto do debate. Com redução de tudo aquilo que é desperdício do Estado. E, portanto, no máximo 4 ou 5 mil milhões, para quê? Para aliviar as famílias e Oh Pedro, foi exatamente isso que eu disse. Eu e o Chico, foi exatamente isso que eu disse. Esta stream promete. Pois já promete, o problema é que vamos estar sempre de 40 em 40 minutos a mudar. É o único problema. aliviar as empresas. Para reduzir o IRS de forma significativa para as pessoas, o exemplo que eu tenho dado é alguém que ganha 1.800 euros brutos, passa a levar para casa, no final de um ano de trabalho, 2.000 euros líquidos, é uma diferença brutal, e para baixar a taxa de IRC para 12%, para sermos competitivos com empresas estrangeiras, com mercados estrangeiros, trazermos investimento, aumentar a produtividade, aumentar a tecnologia, aumentar o crescimento económico. Por uma vez, terá de ser o Estado a fazer um ligeiro esforço, aliviando as famílias e as empresas. O André Ventura. Posso responder só a duas questões que acho que são importantes? Porque acho que, Rapidamente. como disse no início, e nós estamos de acordo em muita coisa, o IRS é uma delas, mas é preciso também esclarecer isto. Nós não somos contra esta injeção descontrolada. Aliás, o Chega, e honestidade seja feita à Iniciativa Liberal, tem defendido sempre a devolução do dinheiro que os contribuintes colocaram na TAP, os 3,2 mil milhões. Temos que ser sérios no André, número. quer a TAP E dizer, nacionalizada, é estratégica para si. Agora, há uma diferença. Quer ou não quer a TAP nacionalizada, Há uma André? diferença, deixa-me só responder. Mas para eu diga poder se quer a responder. TAP nacionalizada ou não. Há uma diferença entre nós e a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal conhece duas palavras, privatizar e despedir. É privatizar a economia toda, despedir toda a gente. E isso independentemente dos efeitos que haja. Eu queria recordar aqui que foi o Chega e não a Iniciativa Liberal que disse que, tal como a Lufthansa tinha devolvido já aos contribuintes alemães o valor que foi devolvido, a questão não estava em privatizar a TAP. Estava em devolver aos Mas o contribuintes Chega defende uma o dinheiro. nacionalização da TAP? Não, o Chega defende que a TAP é estratégica e defende que tem que que é que isso salvaguardar. quer dizer? Significa que tem que salvaguardar os seus trabalhadores e que nunca a poderá privatizar se não garantir, por exemplo, que a Ibéria não torna Madrid o centro da Península Ibérica e não Lisboa. Para a Iniciativa Liberal isto não interessa. Parece que é Esse mercado. discurso do André Ventura está alinhado, por exemplo, com o Partido Socialista. Claro que sim. Isto não é estar alinhado com ninguém. Vai, eu vou pôr em pausa aqui esta partezinha. Francisco, eu não sei se estás a ver ou não, se estás a seguir pela minha live. Estás? Pá, e eu esta... 2 ou 3 segundos de delay para ti. Está bem. E eu esta parte, pá, aqui eu vou discordar completamente do André, porque para mim a TAP, pá, aqui o Rui, para mim, tem razão.
tenho de discordar do Ventura e mudou de opinião. Pois, aí está, sabes que o Ventura, ele inicialmente era a favor, depois foi contra, depois já era. Pá, eu acho que não estou. Nesse aspecto, eu até acho que. Eu aqui acho que a opinião sempre foi constante. Eu já tenho uma opinião contrária, mas diz, continua, continua. A opinião foi sempre constante no sentido em que, pá, desde o início sempre colocou em cima da mesa a questão de ser estratégica. Sempre colocou. Agora, se me diz assim, a forma como vai defender esse estratégico, né, essa estratégia, é que efetivamente pode ter mudado no sentido em que no início eu até sentia que, em termos de discurso, era muito menos a favor da privatização do que, por exemplo, desde há uns meses para cá, ou o ano passado, em que, por exemplo, tinha deputados como o Filipe Melo já a defender em debates no painel da Assembleia da República abertamente que não nos importávamos com essa mesma privatização, logo que garantisse isso mesmo. Portanto, o ser estratégico sempre existiu. Agora, a forma como o defendeu, acredito que efetivamente possa ter mudado, até por causa da questão da pandemia. Sim, A questão sim, do sim, Covid sim. Mas mudou a narrativa um bocado. eu penso que é isso dos problemas e, epá, é a minha forma de ver também. Penso que é um dos problemas maiores que o Chega tem, aquilo também não me faz às vezes confiar muito, é porque já aconteceu também noutras vezes estas mudanças de opinião que o Chega tem e penso que é das maiores falhas que eles têm. É que eles muitas vezes que é estratégico, mas valerá a pena. Era exatamente isso que a gente estava a falar e eu acho que não vale a pena. No sentido de país. Se me disseres assim, essas mudanças de opinião existem. 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 Agora, se tu me disseres assim, o porquê? Repara, era difícil numa iniciativa liberal acontecer porque o partido tem aquela ideologia, né, o Sim. liberalismo, como célula em que é muito difícil tu saís de lá. Sim, sim. Partidos que normalmente saem desses dois polos, quer do polo liberal, quer do polo abertamente marxista, têm sempre um campo cinzento onde podem jogar. O PSD, dependendo de quem está na liderança, pode ter uma liderança mais ao centro-esquerda, outra mais ao centro-direita. Porquê? Porque apesar de estar num certo sítio nesse espectro em relação à economia, uma economia mais liberal ou uma economia mais marxista, consegue sempre ir jogando. O Chega teve mudanças internas, onde, por exemplo, com a pandemia, adotou uma vertente mais estatista. E eu Sim. acredito que nestas últimas propostas também a manter. Mas se Pois é. for a falar em termos de maior liberdade económica, desburocratização económica, a questão dos impostos, essa sempre se manteve. Quanto à TAP, acredito que mudou por causa da questão da pandemia, mas no resto, sim. Eu acho que a pandemia foi. Notou-se que houve uma mudança de aproximação em termos económicos, Sim, sim. ah, e compreendo o porquê. Isso aconteceu muito Eu já na não direita do compreendo. país. Já não levo para Isso esse lado. aconteceu muito. Isso aconteceu muito. Repare, se estás a ver o programa 2019 do Chega, Era era, diferente, bastante diferente daquilo que se vê agora. era diferente. Aparece a pandemia. Eu acho que apareceu aí uma aproximação mais estatizante. Mas Gostava. achas que isso será bom para eles? Ou achas que até Na seguindo as tuas na próprias pandemia era ideias, injustificável. achas que isso. Na pandemia era Mas agora. injustificável. Mas neste Agora não. momento em Agora eu si. não defendo isso. Eu acho que devemos voltar a um programa pré-pandemia. Exatamente, exatamente. Porque eles agora eles também estão a falar daquela coisa de aumentar as reformas ao nível do salário mínimo, não é? Eu peço desculpa com todo respeito. Não sei qual é, que é a tua opinião acerca disso. Eu defendo metade daquilo que o Chega propõe, porque o Ventura propõe numa primeira fase, se não estou em erro, para uma legislatura, aproximar ao valor do IAS, que é aquele indexante de Sim, o apoio indexão, sim, social. sim, sim. Eu não sei como é que isso funciona, mas sim, já ouvi falar. É o É um IAS. valor geral, basicamente, que existe dentro da Segurança Eu sei. Social de guia para os outros subsídios e apoio. Se tu me disser assim, essa proposta é mais fazível? É. Porque em vez Essa de aí custar mas esses salário valores, mínimo estaria não é. perto de 3 mil milhões. Estaria perto de 3 mil milhões. E é muito mais fazível do que, ao longo de 8 anos, prosseguir do No nível salário de mínimo. salário Portanto, eu aí mínimo, pois, isso concordo em é. metade. Eu aí concordo em metade, acho que se deve aproximar do IAS, porque Exato. em termos práticos, eu não sei o que é que o Rui Rocha vai dizer, mas objetivamente temos das piores pensões em termos da Europa Ocidental e eu acho que isso é mau. Porque se Atenção, continuas a eu ter. sei o que o Rui defende. Pá, imagina.
por aquilo que eu entendo, pelo programa deles, por aquilo que li, por aquilo que eu consigo ter a percepção disso, existe um desejo de mudar este sistema como ele está a nível de reformas. Existe esse desejo de eles quererem mudar e começar a ter um foco em capitalizar aquilo que tu ganhas e meteres para poupanças e tentares fazer dessas poupanças que elas cresçam. Eu também gosto dessa ideia, Quase como porque um a segurança social depósito, não quase dá, como um depósito a prazo, ok? por exemplo. Sim. É, Ou até exatamente colocado isso. em fundos. Ou Sim, até colocado em fundos e esses fundos fazem investimentos e garantem um retorno maior. exatamente, Sim. porque e depois toda a gente quando ouve isto fica a segurança social vai andar a investir. O problema é que já faz isso, em alguns casos. A segurança social faz isso já faz e o isso. problema é que faz mal. E quando às vezes aparece um político que quer mandar na segurança social para usar esse dinheiro para certos eleitoralismos, a coisa fica feia. E a segurança social é um esquema de pirâmide, acho que podemos dizer isso, que não tem sustentação futura Pois em não, termos não demográficos. tem, claramente que não tem, porque eu às vezes penso numa, por exemplo, a nossa geração mais assim velha, pelo menos falo por as pessoas mais próximas, tiveram uma grande quantidade de filhos e tudo. E agora olho para a geração mais nova, a maior parte dos casais tem 2 filhos, mesmo não tem nenhum. E a questão é, no futuro, essas reformas todas, quem é que as vai pagar? Como é que isso vai Não vai funcionar? pagar. Não, eu e tu não vamos ter forma. Pois não vamos, não. É que é um sistema completamente insustentável. E isto a E está longo no chat prazo. também não vai ter forma. Ou pois é, quem está no chat também não vai ter reforma. Ou isto vai ter que mudar completamente, ou vamos chegar a um tempo em que andamos aqui a descontar dinheiro na tentativa de um dia ter uma reforma, e alguns, rapaz, eu ouço o pessoal dizer assim, trabalhar até aqueles anos para depois para pedir reforma, e fico assim a pensar, que vais trabalhar a tua vida toda para ter reforma? Não acho que isso seja uma ideia muito correta na minha forma de ver. Lá Existe está. muito O essa problema é que tu, cultura. para garantires que existe um futuro, ou melhor, eu não vou dizer um futuro, mas que existe uma transição, é que tu precisas fazer um investimento inicial do género. A malta que neste momento está a receber essas mesmas grandes reformas, no momento hoje, precisava de ser garantida uma certa condição de vida, mas que pagasse, de certa forma, aquilo que eventualmente vamos ter que lhes Sim, pagar. sim, 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 Para sim, sim. remover esse dinheiro, esse capital desta segurança social. Exato, porque Para que as pessoas que hoje estão a trabalhar, em vez de estarem a meter dinheiro na segurança social, que não vão ter de volta. pudessem, Que não, não... pudessem fazer os seus investimentos, pudessem fazer os seus investimentos a nível privado. Só Exatamente, que, exatamente. como tens um país muito envelhecido, estamos quase aqui num checkmate Pois demográfico. estamos, Isso mas é muito estamos complicado. mesmo, mas estamos. Mas pronto, vamos agora continuar aqui a ver aqui o debate, senão isto ainda vai Não. abaixo outra vez. Os portugueses, Nem aos eu não 10 chegamos. percebo. A Iniciativa Liberal diz, bom, mas temos que fazer aqui umas contas e ver onde é que cai melhor. Isto não é uma questão de fazer conta. Nós temos uma comunidade de imigrante, uma diáspora, que poucos países têm. Temos que garantir rotas para esses países. Nós temos uma comunidade... Então está a dizer que concorda com a política que o anterior Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, teve De todo. para a TAP. Sabe qual é a diferença? É que nós, o que dizemos é, se a TAP agora, como se vangloria Pedro Nuno Santos, está a dar lucro, devia estar a devolver o dinheiro aos portugueses e devia estar a devolver o dinheiro aos contribuintes. Agora, o que não podemos pactuar é com quem diz assim, destrua-se a empresa, desmantele-se a empresa e vamos ver como é que funciona. Eu, aliás, queria dizer uma coisa, Rui, é preciso não esquecermos disto. Quem levou a tribunal o Estado português não foi a Iniciativa Liberal, foi o Chega. O Chega intentou uma ação em tribunal, no Supremo Tribunal Administrativo, para garantir que o Estado não levava a cabo negócios ruinosos, nem de privatização, nem de nacionalização da TAP, e mais, a responsabilizar os governantes por indemnizações brutais e ilegais que estavam a ser pagas. Rui Agora, Rocha, não sei se quer acrescentar alguma coisa em relação ao parece não se dossiê da TAP, preocupar senão com isto. tenho mais uma pergunta Mas eu para E a lhe Iniciativa Liberal fazer. parece ser só despedir e privatizar. É isto que eu não aceito. Eu queria fazer alguns comentários, se me permite, relativamente a isto que o André disse. E o primeiro comentário é que a Iniciativa Liberal no Parlamento, em bom momento, apresentou uma proposta de privatização da TAP. O Chega votou contra. É só isso que vocês sabem fazer, é privatizar. Mas do ponto de vista económico, Vocês só sabem privatizar. claro, do ponto de vista económico, André Ventura, E despedir os trabalhadores. há muitas diferenças entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Eu vou-lhe isso dizer há. algumas. Isso há. O André Ventura, nestas matérias, como a Rosa disse, é muito semelhante ao Partido Socialista. É muito semelhante ao Partido Socialista. Às vezes parece que estamos a falar com Pedro Nuno Santos. O André Ventura, por exemplo, diferente. quer limitar as margens de lucro das empresas. Não, está enganado. Socialista. O André Ventura enganado. quer aumentar de um momento para o outro o salário mínimo nacional para 1.000 euros.
pondo em causa as pequenas e médias empresas. Está enganado. Socialista. O André Ventura quer taxar mais a banca e as gasolineiras. Socialista, porque isso traz custos adicionais aos portugueses. O André Ventura quer uma TAP nacionalizada, com estas injeções de dinheiro uma TAP que foram feitas, estratégica, é nacionalizada. Nós conhecemos o sentido estratégico e, portanto, socialista. E o André Ventura quer, por exemplo, aumentar as pensões para o nível do salário mínimo nacional, numa medida que tenha um custo na ordem dos 9, 10 mil milhões de euros. 7 a 9 mil milhões. 9 mil milhões de euros. E isto é socialista, porque põe em causa o futuro de Portugal e dos jovens portugueses. Esta medida das pensões só pode ter duas interpretações. O André Ventura está a dizer às pessoas da classe média que pagam hoje 300 euros por mês de IRS, que vão pagar 500, ou está a dizer às pessoas que vamos para uma bancarrota. E, portanto, mais vale então trazer já a Troika. Esse é o argumento que o Pedro Nuno Santos usou consigo. Mas, comigo não funcionará. André Ventura, há uma terceira possibilidade que é a seguinte, e que eu acho que é verdadeira. É que o André Ventura tem por hábito achar que diz as verdades. Pois também tem que ouvir uma verdade. É que isto é enganar os idosos. E isso não vale tudo, André Ventura. Em democracia e em política, não vale tudo. Está a querer enganar os idosos. Isso não é admissível, porque é uma medida absolutamente impossível de cumprir. Então a iniciativa liberal é contra o aumento de pensões, é isso? A iniciativa contra o liberal aumento de pensões. é a favor... Olha, eu vou-lhe dizer sobre pensões. Portanto, está contra o aumento de pensões aos nossos idosos que ganham 200 euros e 300 euros. Estou a favor do futuro do país contra uma bancarrota que seria o resultado dessa medida. Está a favor ou contra o aumento de pensões? Estou a favor do cumprimento da lei na atualização das pensões. A iniciativa liberal é capaz de dizer aos portugueses hoje que é contra o aumento de pensões no país que tem as pensões mais baixas da Europa Ocidental. Estou contra uma bancarrota que seria o que essa medida traria. E o André Ventura, só para terminar, Rosa. Porquê que o André Ventura está... Eu até vou pôr aqui em pausa assim, esta parte, porque realmente eu concordo com o Rui, mas acho que a forma como o Rui está a ir agora está a ser mau para ele. Faz sentido o que ele está a dizer, na minha ótica, faz sentido. Também vou concordar com a parte em que, para mim, tem alguma incoerência. Tem, porque aí está. Ele diz que é direita, depois é aquilo, depois apoia reformas e depois quer taxar bancos. Enfim. Mas isto que o André agora está aqui a fazer e perguntar... então, afinal, és contra os aumentos de reformas, pessoas a receberem 200... Se calhar nós que estamos aqui a ver, vemos que ele, na nossa forma de pensar, vemos que ele está errado, mas aqui está, por causa disso que o André nisto é esperto. Porque as pessoas que estão em casa, mais velhas, quando ouvem isto, dele a dizer, mas é contra as reformas ou não, é contra ou não, isto vai fazer na cabeça dele e na cabeça de várias pessoas, melhor, na mente das várias pessoas mais velhas que estejam a ver isto, que ele é contra reformas, que ele quer tirar reformas, e é difícil de explicar a essas pessoas o porquê disso. E também acho que é uma das razões que faz com que Chega consiga ter muitos votos nisso. E é por causa que ele também estão a ser espertos agora. Porque ele tem razão, o problema é explicar isso. Está a seguir a linha do PS. Pois, exatamente. É exatamente isso. Está a seguir a linha deles e está a ter sucesso com isso. A verdade é isso. E vai ter sucesso com isso a seguir a linha deles. Agora, se eu acho que vai ser bom para o país em si e se não vai ser mais do mesmo, na minha forma de ver, vai ser mais do mesmo. Mas isto é a minha forma de ver. Mas é isso. Agora, o meu querido Francisco, ele está aí, está sempre a desativar, a ativar a câmara. Não sei se está a acontecer algum problema técnico. Não tenho problemas com a câmara. Não, estou a ter problemas com a câmara, mas já consegui resolver. Então. Não, eu estava a ouvir. Eu não acho, atenção, isto é a minha opinião. Sim. Eu não acho que o Rui Rocha esteja a usar os melhores dos argumentos, muito sinceramente. Porque ele, na minha opinião, está a usar argumentos muito próximos ao que o Pedro Nuno Santos usou ontem. Agora, se tu me disseres assim, a forma como o Ventura poderia defender estes mesmos contra-argumentos poderia ser melhor, podia. Eu acho que ele podia deixar, neste caso, acabar o Rui Rocha de falar, porque o Rui Rocha, quando fala da questão da TAP, já sabemos que ia fazer isto, está a puxar a brasa para a sua sardinha, mas também já falámos aqui Sim. sobre a questão das pensões. Quer dizer, eu acho muito sinceramente que a iniciativa liberal podia ser aqui mais inteligente e nem sequer trazer este tema, porque
Exatamente. da parte do próprio Rui Rocha, porque ele não ganha nada em dizer isto, porque obviamente o Exatamente. Ventura está a ser honesto, não está a ser populista, não, está a ser honesto. A Iniciativa Liberal não quer um aumento de pensões Exatamente, ao mesmo exatamente. nível que os outros partidos querem. Atenção, isto E é um isto é facto. ser esperto, isto aqui é ser esperto, porque aí está. Mesmo que a gente aqui, que esteja aqui a ver, a gente concorde com medidas que as reformas é algo que atualmente, a futuro, não vai funcionar, a verdade é que as pessoas que estão em casa a ver não têm essa mesma visão. E é nisto que Sim, pá, o Rui falha. vi aqui que está a seguir a linha do PS. Eu não diria que é a seguir a linha do PS, quer dizer, o PSD, se quisesse ganhar o que é que fosse, também dizia isto, e tanto é que foi atrás, Sim, que o sim, sim. PSD foi atrás da proposta que o Chega fez. Porquê? Porque vamos ser sinceros, nós temos uma grande parte da população que é idosa. Tu não podes achar que ganhas o que é que seja se excluires os interesses Exato. dessa parte. Por isso é que eu disse há Também bocado, esse. se calhar não ir até ao salário mínimo, mas ir até ao IAS, que seria muito menos, mas ao menos estavas a representar aquela população numa proposta. Muito honestamente, nenhum pensionista, isto é a minha opinião, em termos de percepção, acha que a iniciativa liberal o está a defender ao ver isto. Oh, claro que Percebe? não. Claro que não. Isso, Pronto. mas acho que eles podiam Agora, conseguir explicar melhor. Eu acho que eles, pá, não sei o que é que vai acontecer já aqui a seguir, mas acho que o Rui podia explicar melhor. Melhor, podia, sequer, primeiro devia nem sequer falar disto. Porque ele a falar disto está-se a meter num caminho um bocado apertado de conseguir sair. claro. Ah, Para mim e para, atenção, para o eleitorado que acompanha diariamente política e isso, bom, nós até podemos, eu nem sei se o Ventura vai usar o mesmo argumento, eu acho que ele não vai usar o mesmo argumento que o Pedro Nuno Santos. Mas nós podemos efetivamente ver que há problemas estruturais nos partidos da oposição que estão a apresentar estes choques fiscais, porque não estão a apresentar, pelo menos na minha opinião, todos os cortes necessários em termos de despesa para irem atrás destes cortes de impostos. Algo que o Chega fez e foi muito inteligente, e o Ventura fez e foi inteligente, e que eu acho que ele, se lembrar, certamente usará, é dizer que estas reformas são a longo prazo, 7, 8 anos. Uh, Agora, acha que a própria iniciativa liberal, ao falar deste tema, também tem que ter atenção, porque aquele corte de impostos que ainda há bocado estávamos a falar, pode ser usado como contra-argumento. E é uma fragilidade que, neste caso, eu acho que o Rui Costa exato. não conseguiu colmatar ontem. Portanto, eu não diria que estão a ser populistas, estão a puxar a brasa para a sua sardinha e do seu eleitorado com as suas Exato. ópticas, E com as também te suas digo, visões. estes debates assim tão pequenos, Não tem jeito nenhum. bem, Não tem não, jeito não nenhum. tem Eu, jeito. muito honestamente, acho que é uma vergonha tu teres muito mais tempo do comentário sobre o debate do que para o debate em si. Pois é Eu quero isso. ouvir é o Rui Rocha e o André Ventura que vão para primeiro-ministro, provavelmente. Eu não quero ouvir o Bugalho ou aquele do Polígrafo ou o irmão do António E Costa. depois Não, eles a não quero. darem aquelas classificações, aquelas notas. Atenção, Caralho. quer gostem, quer não, do Rui Rocha ou do André Ventura, já sabemos que o Rui Rocha hoje vai ganhar, porque o Ventura Ah, sim. Perdeu todos os debates perdeu à todos os França, sim. debates desde os últimos anos. E atenção, eu quero que ele continue a perder os debates, porque sempre que perde debates tem bons resultados. Sim, isso também é verdade. Também é verdade. Mas vamos lá É continuar verdade. aqui a ver. Pois no final, a gente se calhar vamos ser tipo comentadores, vamos dar assim umas notas também. Está a Vamos lá ver enganar. isto. Acho que ficou claro. Porque é os idosos. absolutamente impossível fazer este aumento que o André Ventura está Não, a não propor é. e, portanto, ele não consegue dizer como é que o faz. Já Já o disse disse. que ia buscar fundos europeus, é impossível Já o ir disse. buscar fundos europeus. Não é. Até já disse para financiar estas medidas que Podemos passar precisamente Força, mas a essas se argumentações quiser, mas deixe-me responder de André só, porque acho que Ventura, era importante. porque o André Ventura disse que vai financiar esta medida de equivaler a pensão mínima ao salário mínimo até 2028 com uma taxa sobre a economia paralela. A tributação da economia paralela é objeto de debate entre juristas há muitos anos e sempre foram sublinhados Isso é, João, obstáculos isso à é o possibilidade político mais de odiado. tributar os Isso lucros é. auferidos. O que é que leva o Chega a concluir que é efetivamente possível tributar com sucesso 15% do volume Então, desta atividade? Já lá vamos? Deixe-me só responder à iniciativa liberal, porque acho que é importante que as pessoas conheçam que tipo de direitas estão a falar. Não é socialismo, Rui Rocha. É ter consciência sim, social sim, do país sim, em que vivemos. Eu não aceito viver num país em que os pensionistas recebem 200 ou 300 euros e nós estejamos contentes com os espanhóis a receber 600 ou com os franceses a receber 1.200. E, portanto, isto não é ser direita nem de esquerda.
É perceber o país, Como é que financia, é André perceber o país em que estamos a Esse é viver. o ponto, André Ponto Ventura. 2. Como é que vai Não, mas deixa-me só. financiar a medida que é Esta a resposta já medida começa Isto é muito do logo Chega? importante. O Rui Rocha a disse, isto é atacar socialismo. pelo Não, ponto Rui fraco da Rocha. ilha. O que a índice liberal Era uma faz resposta é estar previsível. completamente desligado do país real. E por isso hoje, André Ventura, eu o Rui preciso que Rocha, responda desculpa, e que deixa-me seja só, clara em isto é relação a importante. isto. E hoje Mas o já Rui referiu Rocha, esses aspectos. hoje o Rui Rocha deixou claro que não quer aumento de pensões. Mas é que não é só isso. O Rui André Rocha Ventura, gosta eu muito de preciso dizer que que não é responda direita. em relação- eu O fiz Rui uma pergunta Rocha, muito mas, ó, Rosa, direcionada desculpe, em relação à economia mas houve um paralela. ataque que eu tenho que responder. E portanto, Mas já deixa-me respondeu. responder. Não respondi. Porque o Rui Rocha disse que injetar dinheiro é aquilo que nós queremos e isto é socialismo. Não, Rui Rocha, sabe o que é falta de compromisso social? É votar contra os aumentos dos polícias, é votar contra os aumentos dos bombeiros, é votar contra os Ventura, aumentos os das portugueses pensões, querem saber é como é que vai permanentemente, financiar em nome de uma aquela que é a ideia, sua em nome de uma principal ideia de medida. Eu mercado, preciso que me estar responda em contra relação à todos os economia setores paralela. profissionais. Isso é que é falta de solidariedade social e falta de consciência social. Em relação Seja à claro, banca, em relação à nós não pergunta que lhe coloquei. nós não estamos aqui a defender a banca. Isso é o papel da iniciativa liberal. Não foi essa a Nós pergunta que eu entendemos fiz. que deve haver. é que financia, André Ventura? Vou dizer como é que financio, não tenho dúvidas. Nós apostámos em 3 grandes eixos: combate à corrupção, 20 mil Eu milhões perguntei por ano. especificamente, já lá Se vamos não à me deixar corrupção. responder, fica-me difícil. Eu Não já, deixar já responder, vamos à fica-me difícil. corrupção, mas eu Não, mas é preciso que a corrupção é responda parte disto. em relação à economia paralela. Mas a economia paralela é clara. A economia paralela tem os seus vários eixos. Sabe quanto é que é por ano? Sabem quanto é que a economia paralela leva por ano a Portugal? Não sabem. 89 mil milhões. O André Ventura já repetiu esse número diversas vezes. Não. Mas como é que se consegue taxar a Como é economia que se paralela? É a consegue? minha questão. Olha, com a proposta que nós fizemos de fiscalização e que aí ele votou contra. É assim que se consegue. E, portanto, é muito simples. Corrupção. Eu espero que as câmaras estejam todas focadas. Corrupção, 20 mil milhões por ano. Economia paralela, 89 mil milhões por ano. Sim, André nós Ventura, defendemos, mas já referiu nós diversas vezes defendemos esses números, uma taxa... mas depois nunca Oh, especifica como é que vai senão buscar isto é um esse debate a dinheiro. 3. Se eu estou a debater com os dois, não dá. Eu tenho que debater com um só. Senão, para debater com os dois fica difícil. Agora, o Rui Rocha disse assim: o André Ventura quer taxar os lucros excessivos da banca. Quer, Rui. Sabe porquê? Porque eu não vivo bem num país em que a banca tem 11 milhões de euros de lucro por ano e eu tenho idosos sem dinheiro para comprar medicamentos. Eu não aceito viver num país em que a banca Rocha, tem quer milhares, tem comentar centenas de este milhões de euros de posicionamento, lucro do por Chega em ano relação e nós não a conseguimos taxar os dar aos lucros da nossos banca? idosos o mínimo que eles merecem ter. É por isso que eu defendo taxar a banca a uma taxa temporária. Vamos ouvir também o Rui Rocha Temporária. sobre essa Rosa, proposta do Chega. a consequência da taxa sobre os O resto é lucros da partilhada com o banca Bloco de Esquerda. e sobre as gasolineiras, aliás, Eu faz defendo sentido por outros dizer ainda motivos. Eu que o defendo por André outros Ventura motivos. quer taxar gasolineiras, ou seja, as pequenas e médias. Imagina, Pá, agora o André conseguiu-se bem aqui, agora, nesta parte aqui, quando ele começou a falar, que quer taxar os bancos. Só que a minha questão é, atira-lhe nele. Olá, então. Pá, imagina, essa coisa de taxar bancos e tudo, a questão que às vezes eu fico um bocado com isso. Eu concordo com isso dos bancos. Mas qual Eu é que é o concordo. resultado? Agada, Mas qual é que não, não é uma questão de resultado. Eu vou dizer, porque os portugueses colocaram, se não estou em erro, no geral de todos os bancos, todos, desde... Não foram todos os bancos que nós demos dinheiro para Não, pagamento calma, de vídeos. mas desde para aí 2007, 2008, foram perto de 20 mil milhões. Sim. 5 TAPs que metemos para resgatar bancos. Se estes Mas a culpa é bancos nossa têm... também. Mas continua. Sim, é óbvio. Olha, dizemos que a culpa é de quem votou no Sócrates, sem dúvida. Isso é. Sem dúvida. Esses bancos tiveram milhares de milhões de euros, agora com a inflação, desde a pandemia para cá, e objetivamente, com uma taxa temporária, tendo em conta que esses bancos até estão a beneficiar dessa inflação, eu acho que é legítimo. Agora, uma taxa de 4, 5 anos no máximo. Não tem que ser para sempre. Porque, objetivamente, os lucros aumentaram. As despesas não estão a aumentar nos bancos, quer dizer. Portanto, eu acho que há um gap aqui que, objetivamente, esse setor está a beneficiar e do qual, temporariamente, na minha opinião, podemos ir lá buscar. Pá, Se me eu, diz- pronto, já Há um pensei de aspecto, outra não. forma. Eu pensei de outra forma, por acaso. Mas diz. Eu aí concordo. Opa, Eu aqui concordo. Eu discordo, por acaso. Eu discordo isso, é pá, que quando falam de tentar taxar a nível temporário e tudo, é pá, eu acho que esse discurso é mais do mesmo. Não sei, é mais do mesmo. É sempre a querer tentar taxar tudo, taxar. E já vimos nestes anos em que não alguma fonte de funciona. rendimento. Sim, mas É uma fonte de rendimento. Eu acho que é muito melhor ser direto e claro. Olha, eu quero aumentar nesta despesa. Portanto, vou a uma fonte de um sistema que está objetivamente a ter grandes lucros com esta questão da inflação e que tem, na minha opinião, muita promiscuidade com a classe política. O sistema financeiro tem. Sim, É claro que muito tem. preferível. Acho que é preferível do que
não criar uma fonte e não propor nada em contrapartida. Mas Portanto, a esse aspecto questão acho que é é, coerente. de forma temporária, mas que Eu é, defendo, eu mete-se defendo. Porque tudo aqui é. durante, taxar durante a forma temporária, pá, não sei, eu Não, acho que repara, esses gajos porque têm um bocado tudo mais aqui a lógica, alguns anos. Não, porque tudo aqui a alguns anos pode ter uma mudança nas taxas de juros a nível Sim, europeu. nós também não, Ah, nós não conseguimos controlar isso, exato, isso é como a Europa. o Isso, previsível é que isso vai acontecer. O previsível é que isso vai acontecer. Se tens essa baixa das taxas de juros, objetivamente o sim, sistema financeiro ela depois vai tem acabar. dito, ela já está sempre a subir agora as taxas de juro. Penso que agora vamos chegar Sim, numa certa eu altura que acho vai que com o começar a tempo o descer. sistema financeiro vai recuperar. Sim, 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 Mas isso vai, neste isso vai. período de 3 a 4 anos, acho que seria muito importante garantir essa fonte de rendimento extra, porque estão a ter os lucros em função da própria inflação e da Mas uma quantidade. questão, não achas que se calhar taxar esses impostos, e agora está aqui a dizer que daqui a 10 minutos vou ter que te mandar outro convite, mas esquecendo esta parte, mas não achas que isso se calhar pode prejudicar mais as pessoas? Porque, por exemplo, quando tu vais taxar alguma coisa, geralmente a pessoa depois que vai pagar esse Sim. aumento é Existe sempre essa quem situação de consome, voltar percebes? para. Sim, É sim, sim. sempre quem consome. E a minha questão Pode. é, percebes o que eu quero dizer? Percebes aquilo que eu Mas quero dizer? onde é que tu achas que objetivamente iria repercutir? Por exemplo, na situação da habitação? Sim, por exemplo. Ou até ver até Por isso é que alguma eu acho que deve alteração em existir. créditos, por exemplo. Mas na situação da própria habitação. Por isso é que tem que existir a componente de aumentar a construção. Sim, sim, Porque é uma, sim, fo- sim. é uma forma de tu, por um lado, ires buscar mais receita, e ok, eles aumentam depois um bocado. Pronto, mas estás a construir mais, consegues combater isso. Percebes? Por isso é que uma só proposta como esta, e por isso é que os debates pequenos, na minha opinião, são uma grande palhaçada, Beijão. eh, Só não mesmo. permitem, não permitam aprofundamento. Porque eu acho que é legítimo, tendo em conta que nós lá colocamos dinheiro, e quais é que são as consequências? Como tu Sim, me eu perguntaste agora e percebo o muito que bem. o que Eu estás acho a que, dizer. Eu percebo o eu que acho estás que a existem dizer. Eu percebo o que estás a alternativas dizer. e soluções, depois secundárias, que conseguem mitigar potenciais efeitos, mas não há espaço para as explicar nestes debates, por exemplo. Sim, sim, E eu sim. concordo. Mas a questão é isso. É se vai funcionar tão bem, até que ponto é que as pessoas aí estão. Não vão ser mais prejudicadas com isto. Pá, e depois aqui mete-se mais questões. É isso. É se depois esse dinheiro vai ser bem gerido ou não. Onde é que ele vai ser emprego ou não. Aí Pá, depende da qualidade dos políticos. sim, 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 Isso já sim. Mas são são sempre questões que eu, pá, quando começam-se a falar muito de querer taxar, 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 geralmente quem sofre mais com isso é sempre o mais pequeno e aquele que vai consumir. Muitas pessoas pensam que aí vamos taxar as grandes empresas, achar que vamos fazer uma redistribuição de riqueza efetiva. O problema é que isso não vai acontecer. Porque na verdade quem vai ser mais prejudicado é aquele que está a ser ajudado, ou uma tentativa de ser ajudado, que pensa que vai ajudar a conseguir ficar mais rico, mas não, vai ficar mais pobre. Que no final quem vai ter que sofrer com isto tudo é quem consome, não é a empresa em si. Os preços sobem, quem vai pagar aquela margem vai ser sempre quem vai consumir, não vai ser aquela empresa em si. Eles funcionam com margens de lucro. Por isso é que tu tens esta. Eu não vou dizer chantar, mas tens este mesmo sistema em que, por exemplo, eu não sei se chegaste a ver. Na altura em que o governo aplicou aquele corte de IVA em certos produtos, ah, acho que foi também temporário. Sim, sim, O sim. corte de IVA de produtos, o que é Sim, que foi tu aqueles produtos tiveste? bem essenciais, assim, sim. E tu vês Tu que não tiveste um alguns. corte de preços, ah, que tivesse tido um grande impacto. E, na Pois, verdade, tiveste exatamente, exatamente. as próprias empresas a aproveitar-se disso para aumentar os seus lucros. Claro, Portanto, mas isso vai ser sempre assim. por isso é que eu não defendo, lá está, por isso é que eu defendo, mas a resposta a isto é muito mais sistémica. Qual é que deve ser a relação da classe política com o sistema empresarial, das grandes empresas, que é muito mais profunda do que pode ser aqui discutido. Porque isso já implica como é que tu consegues Exato. coordenar os vários corpos do sistema privado a nível empresarial para agir perante isso, como é que tu consegues convencer quem está a representar um certo Pá, setor a exatamente, eu não, percebo o que a estás a não dizer, avançar. sim. Eu percebo o que É muito estás mais a... profundo, Sim, muito mais sim, profundo. eu percebo o que estás a dizer. Aí está, eu acredito. Não sei se ouviste falar, é a tal mão invisível Ela do Adam existe. Smith.
que Ah, isso. basicamente quando existem esses desequilíbrios de mercado, os preços sobem muito ou deixam muito, as coisas acabam por voltar ao normal sem que seja necessário uma intervenção do Estado em si. E eu concordo com isso. Mas para isso é necessário que exista uma concorrência forte. Porque eu não acho que seja o Estado a conseguir regularizar tudo que vai funcionar. Porque aquilo que Agora, nós a temos questão é, visto não funciona. nesse mesmo sistema, ah, próprio, neste caso, a explanar o sistema do Adam Smith. Aí eu Nesse acho mesmo que. sistema, o previsto era o Estado não ter tantas responsabilidades como tem Pois, hoje. pois é isso, é por É. causa disso que eu defendo menos Estado. Atenção, Na eu altura, também não vou estar aqui a dizer que eu sou tipo um Mila, eu concordo muito com ele em muita coisa, mas eu também não vou estar aqui a dizer que sou completamente anti-Estado. Não, não sou completamente anti-Estado. O Estado tem que existir, daí que eu me considero um liberal puro e não vou considerar um anarcocapitalista, que eu acho que isso nem dá para exato, funcionar exato, sequer, exato. porque temos alguns Mas setores. na altura em que o Adam Smith apresenta essa proposta, o Estado tinha muito menos responsabilidades que o que tem hoje. Ah, e, portanto, o facto de o Estado ter angariado essas responsabilidades e numa lógica prática, eu percebo que outras fontes de rendimento tenham que existir. E por isso é que eu acho que Sim, a claro, da tem banca sempre que seria livre. existir. Se tu me disseres assim, das gasolineras, não. E Das vês, gasolineras acho que essa é aí é legítimo. que dos bancos, Acho eu mesmo ainda estou a legítimo. ter este debate contigo e eu não concordo, mas posso dizer que, ok, epá, não é uma medida que eu olho e digo, ei, não mesmo. Até fico, opá, pronto, ok. Agora, Eu acho que eu as sou mais tolerante gasolineiras à não da faz banca do que sentido. à gasolina. Sim, As sim. gasolineiras não faz qualquer sentido. Então, Eu também não concordo. quando ele disse, que eu lembro que houve aí uma que ele disse que, mas que foi ontem que ele disse isso, que ele tinha dito que, mas que não tem impacto nas pessoas. O que é que ele vai fazer para que isso não aconteça? Vai Ele regularizar. iria usar. Não, atenção, nesse aspecto eu acredito no que ele está a dizer, porque Eu não o que ele acredito. propõe depois em segundo. Não, eu não concordo com a forma, não concordo com a forma, mas acredito que existe uma contraproposta nesse aspecto. Porque se tu tens, se não estou em erro, acho que é 40% do valor. Não, é mais do 40% do valor. Portanto, é mais de 50%. Em que, obviamente, são impostos, né? Da fatura, Sim, quanto sim, vais sim, sim. eu acho que acaba por ser mitigado quando tens o Chega também a defender uma descida Eu sei, desse mesmo. foi nisso exatamente que eu também tinha Portanto, pensado, em que ele vai eh, reduzir imposto, mas epá, nós aqui entramos numa coisa que aí está, começámos a entrar aqui naquilo que eu tinha-te dito já neste início também. É, ok, tudo bem, nós queremos reduzir impostos, queremos reduzir aquilo e ali, e agora já estou como o Sr. Pedro Nuno Santos e as contas. Parece que não, mas não, já são. mas repara, se tu podes baixar esse imposto, tu podes baixar esse imposto, porque o imposto repercute-se diretamente no preço final. Sim, sim, eu sei. eh, Enquanto tu tens as gasolineiras a ter esse lucro, é uma forma de tu ires buscar dinheiro Sim, eu sei, estás a diretamente dizer, sim. à E gasolineira a questão é. E a sem questão prejudicar é. necessariamente e nem dar espaço para Sim. E se prejudicar. eles subirem muitos No caso preços? Sim, da. mas se eles subirem muito os preços, o que é que nós fazemos? Vamos que colocar como se tipo, basicamente, tabelar preços? Percebes? Pois é, pá, eu tenho Em aqui primeiro muitas lugar, questões. se eles aumentarem muitos preços, é mais receita que o Estado acaba por ter. Quanto mais receita o Estado acabar por ter, assumindo que o governante em questão é bem Sim, mas as intencionado, pessoas vão. Sim, sim, mas as pessoas vão é ter que mais pagar margem que mais. tens para diminuir no imposto. Sim, mas as pessoas Não depois vão ter ter que. mais margem para diminuir no imposto. Agora, se tu me dizes assim, chega a um ponto eventualmente onde o equilíbrio já não existe. Pois é Então, isso. por isso é que eu te disse, em termos iniciais, que prefiro algo muito mais simplificado e não buscar esse lucro à gasolina. Pois é, aí está, eu sou completamente contra isso. Eu acho que essa teoria de tentar taxar e taxar e taxar, nós nos últimos anos seguimos um bocado esse método de tentar taxar para ver se sobe a receita do Estado e o resultado que deu é prático, que não funcionou. E eu daí não sei até que ponto é que vai funcionar agora. Pá, é essa a questão que fica. Eu acho que Olha, futebol. nós vamos ser sinceros, atenção, a questão das gasolineiras foi um tema mais quente na altura da pandemia. Sim, 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 sim. Agora não é um tema tão quente. Sim, mas aí E acho que é está. um tema em que nem é preciso mexer, muito Exato, honestamente. mas ele Na da minha opinião, mesma, né? exato, ele ainda está naquela de querer mexer e tudo, epá, eu isso Não, não eu acho que concordo. neste caso
foi referido, como foi referido pelo Rui Rocha, por isso é que entrou na nossa conversa. Exato, Eu acho que ele exato. ainda não Mas olha, vamos foi continuar a referido ver. pelo- Vamos continuar a ver. Antes E que tu vais vamos embora. tentar rolar mais. Postos de Vamos tentar gasolina que rolar estão em mais Porto Alegre, o que fazem 7 abastecimentos por dia. É isso que vai Não me ouvi taxar, é isso dizer que vai isso. trazer. Não me ouvi Vai dizer trazer. isso. Ouvi. Não Não falou me das ouvi. petrolíferas, falou das Falei das gasolineiras. petrolíferas. As petrolíferas estão lá fora, não sei como é que as vai taxar, não importa. Como é que as vou Mas, André taxar? Ventura, Se quiser, portanto, explique-lhe a como é que é. consequência quiser, explique. dessas taxas que o André Ventura quer trazer é que o custo para os portugueses dos serviços bancários e dos serviços de gasolineiras fica mais caro. Portanto, quer pôr todos os portugueses a pagar isto. O André Ventura às vezes enganado. parece uma criança que está no parque de diversões e quer andar. O Rocha também não me está a Quer andar nos responder carroceis todos. à pergunta sobre os lucros excessivos da banca. É aquilo que eu estou a dizer. Tributar adicionalmente. Já há tributação sobre a banca. Tributar adicionalmente vai trazer mais custos para os portugueses. Não melhor faz nenhum deixar a banca a sentido. ter estes lucros. E, portanto, É aquilo melhor que eu- deixar a banca a ter estes Assim lucros. como é melhor quando a banca ter prejuízos, que é isso que a Iniciativa Liberal defende, que assume esses prejuízos Mas e que quem não é que seja o salvou a Estado. banca, Rui Mas isso Rocha? eu não tenho nada a Quem é ver que com salvou a isso. banca? Isso eu não tenho nada a Quem é ver que com salvou? isso. Foi os contribuintes. Pois. Então, e agora a banca não tem que salvar os Mas, contribuintes. Rosa, se me permite. Tem mais uma pergunta à Iniciativa Liberal para encerrarmos o bloco económico, porque a Iniciativa Liberal defende um modelo de negociação do salário mínimo em vez de ser imposto pelo Estado. De que forma é que este método, que de certa forma coloca o ónus na entidade empregadora, defende os interesses dos trabalhadores? Aquilo que nós defendemos no programa eleitoral, e nós temos André Ventura ainda não apresentou o dele, Mas já apresentou pois vai apresentar todos os quando lhe for conveniente. Aquilo que Não nós se preocupe, defendemos é nas é a próximas antecipação de uma regra europeia, de uma diretiva, e é trazer isso imediatamente para o contexto laboral português e dizer que o salário mínimo deve ser fixado com base em referências, custo de vida, produtividade, um fator de ambição, porque o salário mínimo deve ser correspondente a um aumento da dignidade progressiva das condições de trabalho, e depois, de feita essa referência, deve ser remetido para a concertação social para que os parceiros sociais possam negociar e possam, neste caso, sobre a Eu tinha referência, esquecido fazer ajustamentos mais favoráveis. Olha, Francisco, se tu estiveres aí, a culpa foi em mim. Exatamente, é isso. Ok. Eu é que não tinha dado ainda o start, então não ia estar a conseguir entrar. Pronto, olha, vou pôr já aqui Aos trabalhadores. o É este formato a modelo de continuar. salário mínimo que a Iniciativa Liberal Porque isto Portanto, a depois é Iniciativa para Liberal pôr está no confortável YouTube, com pessoas a já está ganhar ficar 1 hora e 800 20. euros. Já A está a Iniciativa ficar um Liberal está bocadinho confortável grande. com pensionistas a ganhar Vamos até ao 200 e final. 300 E euros. Vamos depois voltar fazemos a só esse comentários. tema, Desculpe, André Ventura. não, desculpe lá. Eu não Temos de posso estar avançar num debate para sobre... outras questões. Está bem, mas eu compreendo isso. Agora, eu não posso estar num debate sobre a direita com alguém que é candidato a primeiro-ministro, embora saiba que nunca vai governar, com candidato a primeiro, porque as sondagens não Quem se permitem comporta isso. como quem nunca vai governar é o André as Ventura sondagens- com essas medidas Rui, absolutamente Mas irrealistas. nós estamos nos 20%, vocês estão nos 5%, por isso há uma grande diferença. Agora, há uma coisa que é certa. Vocês votam contra os fundos sociais dos bombeiros. Vocês votam contra o aumento dos polícias. Vocês votam contra o aumento das pensões. Há dias que eu me pergunto qual é o vosso país. Vocês querem viver num modelo abstrato em que as pessoas vivem na miséria. Portanto, desculpe lá, Rui Rocha, o que disse aqui hoje só confirma a ideia que eu tenho da Iniciativa Liberal. Vocês não são o partido dos portugueses. Vocês são o partido dos grandes grupos económicos. Vocês são o partido dos ricos. Para Vocês são o partido fecharmos dos ricos. este assunto, É isso queres que eu responder acho. rapidamente? A Iniciativa Liberal, Rosa, é o partido equilibrar os tempos. das soluções, É, das das soluções soluções. que foram aplicadas em muitos Sim, países sim, sim. europeus. Das soluções para os ricos. Praticamente metade dos países europeus têm governos liberais com soluções que fizeram e trouxeram crescimento económico. Claro. E nós entendemos que o crescimento económico é fundamental e temos que apostar primeiro no crescimento para depois termos riqueza, porque nós não podemos andar a distribuir o que não temos. Portanto, pobreza, temos que ser sensatos. pobreza e Precisamos de pobreza. contas certas. bem. Precisamos de contas certas e por isso precisamos de crescer e depois distribuir a riqueza gerada. Então, Rui, qual é a O André- vossa posição o sobre An- os polícias? Vamos então. Defendem a equiparação do o André suplemento. Ventura Qual quer é a outra vossa- coisa. Qual é a O vossa André Ventura posição? quer promover André tudo a Ventura, todos. deixa o Rui Qual é a Rocha vossa posição terminar, sobre os polícias? até porque O André está com Ventura- vantagem em relação ao tempo. Está a ver, também não se compromete. O André Vocês Ventura- não se comprometem com O nada. André Ventura quer tudo para Oh, Rui todos. Rocha, vocês só se comprometem com uma coisa, é com a banca e com os seguros. É só com isso que vocês se comprometem. Não se comprometem com mais ninguém. Tanta demagogia, André Ventura, Sim, sim, tanta sim. demagogia, Sim, tanta sim, demagogia. sim, sim. Vamos avançar para a questão da imigração. André Ventura está aqui como líder do Chega, mas muitas vezes nessa mesma condição sublinha a sua fé e a sua devoção ao cristianismo. A Igreja, ao longo de toda a sua história, tem procurado defender os migrantes. Não lhe causa desconforto esse desalinhamento em relação ao que André pensa e o que a Igreja defende? Em relação à imigração, não há Em relação às nenhum migrações. desconforto. O país percebe que nós temos que acolher bem como temos acolhido, que Portugal é um país acolhedor, mas que não pode ser um país em que ninguém controla nada, em que há portas completamente abertas e em que, como está a acontecer por toda a Europa, de repente, vagas e vagas de pessoas chegam sem qualquer controle, temos terroristas a andar pelo país, como aconteceu ainda agora este ano na Covilhã e na Guarda, e ninguém controla nada. Quer dizer, isto não é imigração, isto é bandalheira. Portanto, quando alguém diz
nós passemos um país decente, temos que controlar. Isto não é ser contra nem a favor da imigração. É dizer, sim senhor, há setores económicos que precisam de imigração. Agora é o Papa do Vistos mundo. da CPLP, em que a pessoa chega cá, não tem que dizer se tem trabalho, se tem meios de subsistência e diz simplesmente que está à procura de trabalho e anda Neste por momento, aí. por exemplo, os vistos gold. Mas o que é que tem a ver uma Só coisa vou com... fazer aqui um comentáriozinho, assim, epá, a gente não se vai alongar muito, é só mesmo para... Pá, eu vou ter que dizer esta partezinha que é uma opinião minha. Eu sou a favor, e entre aspas, da imigração em si, pelo simples facto da natalidade ser tão baixa. Mas é necessário filtrar. Ou seja, é necessário ter uma questão que agora acabaram com os safe, que eu não consigo perceber muito bem, enfim. Mas acho que deveria haver um investimento forte nisso para filtrarem. Mas penso que também estamos aqui numa de querer evitar ao máximo. Vai ser difícil. E a questão é, queremos cativar pessoas que não sejam ditas, não é? Claro que grande parte das pessoas que aqui entram aqui são do Paquistão e assim. E porquê que isso aí acontece? Porque nós não somos um país propriamente atraente para pessoas da Europa propriamente dita. Porque a verdade é que uma pessoa que sai, sei lá, da França, por exemplo, de certeza que Portugal não vai ser o país preferido para trabalho. Acho que os salários são baixíssimos. Bom, penso que a resposta é óbvia e penso que é justificação também, porque é que a imigração em si tem sido também, pronto, aquilo que tem sido, a nível de muçulmanos e tudo, pá. E eu penso que não há mal nisso, é a minha visão. Não há mal se for bem filtrado. Tem que ser bem filtrado e as pessoas que cá entram... Ok. E as pessoas que cá entram têm que estar aqui para trabalhar. E temos que filtrar isso. É claro que vocês vão me dizer que sim, é difícil a gente filtrar e tudo, mas penso que a verdade é que nós também não podemos simplesmente fechar, porque a nossa natalidade é muito baixa e nós também há pouco estamos a falar de reformas e tudo, e se nós também não vamos conseguir pagar sozinhos, então imagina se não houvesse imigração propriamente dita, aí as coisas ficavam ainda mais difíceis. Esta é a minha visão, penso que é necessário filtrar devido à situação que nós estamos hoje. Mas também não pode ser feito, como por exemplo agora eu soube, não sei se é bem assim que funciona, mas parece que eu percebi assim, que o Brasil tem cidadania automática, assim alguma coisa, e não precisam de entrar aqui com visto de trabalho. Isso também não concordo. Acho que estava bem como estava de antes, porque aí está. Ok, nós estamos abertos para que as pessoas entrem, mas também aí está, nós também temos que filtrar isso. E outra coisa que eu também não concordo com as pessoas todas, mas isto é a minha opinião apenas, não há dados que vão comprovar isto. Eu acho que a integração em si também é um bocado mal feita. Porquê? Porque os trabalhos que eles vão, geralmente a gente vai vendo aquilo Uber Eats e aquelas quintas que a gente vai ver, e eles trabalham todos juntos e não existe, digamos, eles não se integram propriamente dito, porque eles saem de lá e vêm para aqui e formam quase como as comunidades, digamos assim, e não conseguem se integrar, porque também não querem e porque nós também não insistimos para que isso aí aconteça. Eu acho que devia de haver um protocolo diferente no que toca a integrar essas pessoas, porque depois elas vão se acumular todas num certo sítio e depois aí está, depois é normal que o pessoal que é mais contra isso tinha depois comentários não tão felizes, mas eu por um lado até percebo, porque aí está, temos que saber integrá-los aqui. E eu sei que houve uma proposta, não sei se foi de Chega ou se foi da IEL, já não me recordo, que era basicamente ter tipo umas listas sobre que tipo de áreas é que a gente precisava de pessoas. E penso que isso seria uma boa forma da gente filtrar para que eles não venham para aqui e vão todos trabalhar para o mesmo sítio e depois, claro, que não se vão integrar em nada. Eu não sei se ele defende, mas inicialmente era do Chega. Eu sei que era de Chega, se era da IEL, mas caso seja do Chega, eu concordo com isso. Acho que é uma boa forma de filtrar. Mas também não me revejo em algum discurso que às vezes o Chega por vezes tem, eu sei que já ouvi
eu sei se perguntaram alguma coisa, tipo, mas a imigração daqui da Europa e tudo, é melhor esta, melhor aquela, epá, eu acho que tem muito a ver também da forma como a gente integra as pessoas. Acho que tem muito a ver também com isso. Nós temos que saber integrar essas pessoas que entram. E falando também até da etnia cigana e tudo, pá, eu acho que a integração em si também foi muito mal feita. Porque, como podemos ver, eles formaram quase que comunidades propriamente ditas, e quando isso acontece, a integração é praticamente impossível. Eu sei que às vezes eles podem também não querer, mas acho que deve haver um maior incentivo nisso, que não seja só dinheiro. Porque eu às vezes vejo, eu quando andava na escola, eu lembro-me que os ciganos iam para lá e faltavam sempre às aulas e recebiam apenas dinheiro. E a questão é, será que é esse o incentivo, o único incentivo que existe? É dar dinheiro? É porque a questão é, se eu vou para um país, seja ele qual for, um país completamente novo, e a única forma de me integrarem é darem dinheiro, eu muito sinceramente não vou conseguir integrar propriamente dito. Então, com dinheiro, isso é um incentivo para não me integrar, porque eu estou na minha, quietinho, sentado no sofá, não falo com ninguém e o dinheiro chega sempre a mim. Pá, eu acho que essa forma também não é uma forma muito acertada. Mas, vou passar a minha palavra então aqui ao meu querido Francisco, para que ele então diga a opinião dele. Sei que vai ser um bocadinho diferente da minha. Queria dar só no final do. Depois. Mete a rolar. E depois Ok, não. siga, Eu quero ouvir a opinião também do Ok. Rocha contigo. Ok, siga. Com outra, nós estamos a falar de imigração, nós estamos a falar de investimentos, estamos a falar de pessoas que chegam todos os dias à Europa. O ano passado, as pessoas têm que ter noção disto, o ano passado a Europa teve 1 milhão de pedidos de asilo. 1 milhão, nós estamos a falar de imigração. Só em pedidos de asilo houve 1 milhão. Não há bloco. Exatamente, há 1 milhão de antecedentes pessoas a e chegar tudo. por asilo por ano. Exatamente. Mas porquê é que não aposta Não só pela numa língua. política de integração Sim, humanista, exatamente. como defende a Igreja e também a Mas sabe o que é pior social-democracia? para a integração? É deixar toda a gente entrar sem controle. Para eles estarem a viver em tendas debaixo da estação de Santa Apolónia, na estação do Parque das Nações, não vale a pena entrarem. O que nós defendemos é que sim, tem que haver imigração. Olha, vá lá ver agora. Se calhar nunca lá foi. Se calhar se for lá hoje, vai ver que estão lá pessoas a dormir, que nunca mais acabam. Mas porquê é que não se preocupa mais com a integração dessas pessoas, em acolher essas os pessoas e integrá-las? Os timorenses que o Presidente da República foi lá chamar para vir, muitos deles estão a viver em tendas no centro de Lisboa. O que nós defendemos é que a imigração tem que ser controlada. Aliás, isso até está no programa da Iniciativa Liberal. O que nós não compreendemos é que a Iniciativa Liberal e o PSD, que se dizem partidos que querem também defender o Estado, não sejam capazes de perceber que se deixarmos toda a gente entrar sem critério, sem qualquer controle, um dia não temos um país, temos uma bandalheira a céu aberto, que é Portugal. A Iniciativa Liberal defende um país de portas abertas, mas impõe que para entrar no país um cidadão tem de apresentar prova de meios de subsistência de forma a assegurar uma vida digna. E sublinham que até 2024 ninguém viu recusada a entrada por não terem meios suficientes. Ainda assim, este princípio não é contrário ao liberalismo? Rosa, nós o que pretendemos é uma imigração com dignidade e com humanismo. A imigração é bem-vinda. Aliás, a economia, por muitos motivos, mas sobretudo também porque a economia não funcionaria de todo se não tivéssemos imigrantes. Em muitas áreas onde os imigrantes são absolutamente necessários para que Portugal funcione. Agora, o que nós não podemos é ter um país que depois, por facilitismo exagerado, por não haver nenhum tipo de controle, por um lado porque não tivemos durante 2 anos controle de fronteiras, com a extinção do CEF, e depois porque as regras eram absolutamente permeáveis a todo tipo de abuso, que tínhamos pessoas, seres humanos, envolvidos, explorados e abusados por redes de tráfico. E por isso aquilo que nós estamos a propor com este mecanismo de visto de procura de trabalho, contrato de trabalho e prova de meios é aquilo que toda a Europa está a fazer neste momento. E é aquilo que faz sentido. Porque se as pessoas tiverem um contrato de trabalho ou tiverem meios de subsistência, não estão sujeitas a nenhum tipo de abuso, não estão sujeitas a nenhuma rede de exploração. Portanto, a Iniciativa Liberal quer, como eu digo, imigração com dignidade e com humanismo. Mas concorda com a ideia de que o governo socialista é mais liberal do que a Iniciativa Liberal em termos de imigração? Depende do governo socialista de que estiver a falar. Estas regras, por exemplo, estiveram em vigor em Portugal até 2017 com um governo socialista. E, portanto, aquilo que faz sentido é nós termos uma gestão adequada, sobretudo em nome da dignidade das pessoas. Ter as pessoas a serem exploradas, sujeitas aos ataques das redes de tráfico, não faz nenhum sentido para a Iniciativa Liberal. Isto é bom da verdade. Sempre que o Chega propôs que quem viesse para Portugal e cometesse crimes sendo imigrante ou tenha dupla nacionalidade
para ser expulso, a Iniciativa Liberal teve contra. André Ventura. Portanto, o que nós defendemos foi que quem viesse para Portugal tem que vir por bem, se vier para trabalhar, para contribuir, mas se cometer crimes em território português tem que ser expulso. A Iniciativa Liberal não concorda com isso. E por isso, que tipo de imigração é que querem? A imigração de bandalheira, em qualquer pessoa chega para fazer o que quiser? Eu já expliquei. Não, é mesmo uma pergunta. A posição da Iniciativa Liberal é a posição do quadro legal, da dignidade e das soluções. Mas é a favor da expulsão André de quem Ventura comete tem nesta crimes? matéria. Olha, André Ventura... Estou-lhe a perguntar, é uma pergunta. É o quadro legal, André Não, mas Ventura. concorda que Alegar- seja expulso quem comete crimes e é imigrante? Eu não vou dizer nada que não seja cumpra-se a lei. Mas Comete o que eu estou a crimes. perguntar é assim, não é a lei. Eu estou a dizer. Concorda ou não concorda, Rui Cumpra-se Rocha? a lei, André Ventura. Eu estou-lhe a perguntar, um tipo chega a Portugal, Cumpra-se a é lei. imigrante, entra cá, está cá ao fim de 6 meses, violou uma criança ou uma mulher, nós defendemos a sua expulsão. O que é que o Rui Rocha... Aplique-se a candidata- lei, aplique-se a lei e O que faça é que o Rui Malta, Rocha, quer candidato fugir um a bocado à primeiro-ministro, defende? Aplique-se a lei e faça-se dos aplique-se a lei. casos Não tem Aqui um bocado à pergunta. Você não tem Podia dizer posição. que Deportação, é esta que lhe estou É a dizer. deportação também? Olha, sabe o que é que eu É não tenho? deportação? Sabe o que é que eu não faço? É deportação? Sabe o que é que eu não faço? Vou-lhe fazer uma pergunta. E eu estou-lhe a Tem que responder. Isto é um debate. Sabe o que é que... Isto é um debate. Eu sabe Então que é- qual é a sua posição? Sabe o que é que eu não faço, André Ventura? Eu não uso a imigração para Oh, mentir. qual Olha, é eu sou de a Braga. sua Eu pergunta? sou de Braga Vamos deixar e o concorro André com o Qual é a Ventura. Braga. questão? Leva muita vantagem no tempo, vamos Mas deixar desculpe, o eu Rui fiz uma Rocha... questão. Eu concordo. O Rui Rocha não consegue responder. Eu Mas deixe-o concorro responder. por Braga. E o André Eu sei. Ventura ainda há pouco tempo fez uma afirmação Concordo por que é Lisboa. Braga tem 30% de imigrantes. Oh, Rui Rocha, Falso. Eu fiz São uma pergunta. 3,3. Rui Rocha, eu fiz E uma eu já lhe pergunta. respondi. Concorda com a deportação de quem comete crimes ou não? Nos termos da lei, sim, a lei deve ser aplicada. Mas nos termos da lei, o que é nos termos da lei? Desculpe lá. Vamos Você não tem avançar. resposta para isso. Vamos avançar. É incrível. Temos de Por isso é que falar são de- frouxos na imigração e são André Ventura, frouxos na temos lei. de falar de eventuais entendimentos, até porque caminhamos para tempos em que governar exige cada vez mais acordos entre as várias forças partidárias. Rui Rocha, há alguma circunstância em que o eventual acordo de governação que conto com o Chega possa deixar de ser uma linha vermelha para a iniciativa liberal? Repare, nós aquilo que queremos a partir do dia 10 de março é transformar o país. Nós precisamos de um país completamente diferente. Não sendo a iniciativa liberal a ganhar as eleições, a única solução é trazer o PSD para as transformações necessárias no país, nomeadamente baixa de impostos, crescimento económico, acesso à saúde, acesso à habitação. E cabe aos outros partidos, nomeadamente ao Chega e ao PS, decidirem se viabilizam uma solução desta natureza, transformadora do país, ou se, pelo contrário, a inviabilizam, deitando esta solução abaixo e pondo o PS no governo. Boas. Ora, o que acontece até agora é que o André Ventura não tem sido claro sobre esta matéria. E, aliás, eu trouxe até aqui uma declaração que vou ler, que tem o seguinte texto. Eu, André Claro Amaral Ventura, enquanto Presidente do Partido Chega, assumo perante os portugueses que viabilizarei um governo minoritário entre PSD e Iniciativa Liberal, de modo a transformar Portugal e a retirar o Partido Socialista do poder. Oeiras, 6 de fevereiro de 2024. Está aqui porque o André Ventura nunca assumiu nenhuma posição sobre isto. E, portanto, está aqui para o André Ventura, se quiser, Rui Rocha. hoje assumir definitivamente qual é a sua posição sobre um governo mas minoritário da Iniciativa Liberal e do Rui PSD. Rocha, sabe- Está na sua mão ser claro. Antes de mais, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Um partido que está com 4% nas sondagens ou 5%... É essa a questão. Um partido que está- Aproveite Posso para só assumir uma responder? posição. Um partido que está com Sondagens, 4% ou não 5% quer dizer não nada. impõe Não. linhas vermelhas aos outros. Este Era uma questão de discurso, humildade pá. que lhe falta e que falta à iniciativa liberal. Claro. Com Segundo, todo eu estou à respeito. vontade. Porque essas declarações que a Este iniciativa liberal discurso vai a mim buscar ao não- caixote do lixo, eu não sei de onde é que são. Mas há uma coisa que sei. Eu tenho, ao contrário de si, eu não sou líder do partido há 1 ano, nem há 8 Claro. meses. Eu sou líder do partido há 5 anos. E sobre a posição sobre um governo minoritário da Iniciativa Liberal e do PSD? Eu deixei-o falar, agora deixe-me terminar. Diga. Eu sou líder do partido há 5 anos. Esses 5 anos foram sempre a crescer. Temos de equilibrar Ao contrário das tempos. suas Tem um sondagens, minuto para as minhas estão acabar sempre a de crescer. responder, André E eu Ventura. sempre disse que ou haveria acordo de governo ou não haveria. Agora, eu já percebi, Rui Rocha, eu já percebi. Temos aqui uma Rui situação eu de já percebi clarificação. Que a Iniciativa Liberal está doidinha para se meter na cama com o PSD e para sim. se meter na cama com qualquer partido que dê, de qualquer maneira. André Ventura. Nós não. André Nós ou há Ventura. combate à corrupção a sério, ou há combate à imigração André ilegal, Ventura. ou há descida de impostos, ou não estamos juntos. Vocês querem entrar em qualquer solução que dê e Meu sem Deus. exigências, de qualquer E ao maneira. debate de Chávez Vocês até Ventura, dizem que é de isso qualquer tudo maneira. chega. O minuto Por isso- final Podia é ser do melhor. Realmente estava à espera que o Ventura Ficou fosse clara aqui melhor, uma sim, situação. mas- O André Ventura teve hoje, perante os portugueses, Mas o Rui a também não foi uma oportunidade de coisa assinar um documento, uma vez fantástica. que nunca se assume perante Foi nada, um muito menos por esta bocadinho situação, sobre abaixo. esta situação, dizendo que viabiliza um governo minoritário da Iniciativa Liberal e do PSD. O que é que eu deveria dizer? Recusa fazê-lo. A consequência é clara. Um voto no Chega é um voto no Partido Socialista. Ah, é? André Ventura, se tiver oportunidade,
coloca o Partido Socialista no poder. Mas quem é que apresentou Portanto, a situação moções de é clara. censura, Rui Temos Rocha? um Quem é que voto, apresentou duas moções de temos censura um ao voto PS? no PSD, Foi o Chega. temos um voto Não no foi a PSD Iniciativa que Liberal. muda o governo, Iniciativa mas não apresentou o transforma o Lucas, foi país. eu. Temos o voto na Iniciativa não Liberal que apresentou, muda mas o governo falou e transforma a o favor país. de uma, E temos o pronto. voto no Chega, que é um voto no PS para colocar Então eu não outra sei. vez o Mas só para PS que no fique claro, poder Rui Rocha, com mais do Eu não mesmo sei do que como é que tivemos nos estamos com últimos 20% 30 anos. de governação. Tenho a oportunidade de aceitar. Só para que Tenho fique a claro. Vocês estão com 4. Tenho a oportunidade de Não compreendo aceitar. como é que estamos com 21%. Tenho a oportunidade Acha que são todos aceitar. socialistas? Acha que um são todos acordo socialistas? com o Chega de governação é impossível para a Iniciativa Por tudo Liberal aquilo em que eu qualquer disse nesta circunstância. Ora bem, agora é que tenho que Por tudo aquilo que eu responder. disse neste debate, porque nós queremos transformar o país e não nos entendemos. Primeiro há questões de princípios, Então de votaram ao lado do dignidade PS. humana. Então E votaram ao lado do segundo- PS. E segundo Votaram ao lado do ponto, PS. e segundo ponto, nós não nos entendemos com partidos estatistas e socialistas. O André Ventura, olha, eu debati ontem com o Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista. Hoje debati com o líder do outro Partido Socialista do espectro português. Rui Rocha, houve uma coisa em comum. O minuto final é do Rui Não, não só Rocha. para dizer isto, Temos que respeitar. levou uma coça São dos as dois. regras dos Está a ver debates como é que é? com os quais uma coisa se que houve em comprometeram comum é que ambos. levaram uma coça dos dois. Vou, André, O próximo debate da SIC pronto, Notícias teu vai piada, colocar mas, frente a frente o Bloco de deixa Esquerda para lá. e o Livre na quinta-feira a partir das 6. Penso que o debate chegou ao fim. Pá, eu vou dar a minha opinião e depois passo a palavra ali ao meu amigo, que ele está ali a olhar para mim e está ali com uma vontade de falar. Sim, tem que ser. A Não, minha- mas eu. A minha, Diz. a minha opinião sobre este debate é, muito sinceramente, aí está, depois esta parte final, um a tentar interromper o outro, pá, não gosto nada disto, mas acho que também, já ontem também me tinha apercebido isso, eu acho que o facto destes debates serem tão pequenos, também leva a isto, também leva um bocado a isto, eu acho que se fosse um debate Tu podes ter. um bocadinho maior, É, se calhar não havia tantas interrupções. Não sei se me faço entender, mas penso que fosse um debate um bocadinho maior, seria melhor para todos nós. Agora, Não tinhas relativamente... energia suficiente para estar sempre a interromper. Sim, agora a prestação dos dois. Pá, eu sinceramente em relação ao André, também estava à espera que fosse um bocadinho melhorzinho. Agora o Rui manteve pá, o mesmo registro também de ontem. Penso que esteve bem, mas depois ali podia ser mais perto. Penso que ali tentou ali fugir ali de algumas questões. Depois ele responde sempre, mas ele deixa sempre aquele tentar fugir e as pessoas depois que ficam em casa ficam com uma perspectiva como se ele estivesse a querer fugir, como nós também ficamos. Eu penso que nisso ele Eu erra. acho que na pergunta da imigração ele fugiu. Pois, eu acho que ele acabou por responder, opá, e respondeu bem, segundo, a lei, pronto, ok, fechou. Mas porquê que ele não disse isso logo? Epá, eu acho que são estes erros que, pá, ok, estás a falar bem, mas depois é nestes erros que nota-se que é verdinho. Sim, vocês depois podem fazer questões, sim. Portanto, agora, relativamente à prestação do Rui Rocha, pá, eu gostei. Agora, quem ganhou em si, epá, eu não consigo dizer quem é que ganhou em si, porque acho que sim. Eu acho que os dois estiveram bem em dois momentos. Eu acho que o Ventura esteve bem logo no Sim. início. Depois eu acho que o Rocha passou a ficar Exatamente. melhor. O Ventura ficou claramente melhor na questão da imigração. Exato. E nesta fase final, o facto do Rui Rocha ter o tempo de falar permitir-lhe Exatamente. sair Sim. bem. Portanto, eu acho que os dois estiveram bem em dois momentos. Nesse Sim. aspecto. Se bem que eu acho que o Ventura, no ano passado, não, há 2 anos, não é? É que eu já nem sei que há sempre eleições novas, que eu já nem sei bem quanto tempo é que foi as últimas. Foi há 2 anos, não foi? Exatamente, foi há 2 Sim, anos. eu acho que já sabia o que vais dizer. Eu acho que a situação foi. Eu vi o André melhor do que aquilo que vejo agora, sinceramente. Eu acho que foi diferente. Eu acho que o André teve a apostar nos mesmos registros. A diferença teve no candidato da IEL. Honestamente, acho que o Coutrinho foi melhor nos debates, é melhor em debates, mas em específico com o do Chega, acho que o Rui Rocha conseguiu falar de outros temas e aproveitar o facto do Chega fazer outras propostas para agradar o seu eleitorado mais liberal. Exato, também acho que sim. Acho Mas que não foi o Ventura que mudou. Não foi o Ventura que mudou. Mas também te digo, este debate, alguém que esteja tipo em casa, mas isto acho que em quase todos vai ser um bocado assim, porque são debates curtos. Alguém que queira votar e ele, acho que não vai ser com este debate que vai votar Não no Chega. houve nem ele nem Chega. Não, Exatamente. nenhum
nenhum mudou votos um do Ninguém outro. mudou. E mesmo quem está indeciso, pá, não sei até que ponto é que isto vai ser o debate que vai convencer a pessoa a votar em ele ou Chega. Eu acho que vocês que estejam indecisos Não, o João devem Soares ver aqui tem mais toda a debates. razão. Hã? O João Diz Soares tem isto. toda a razão. O João João Pessoa. Soares tem toda a razão. Eu acho que a ele, de certa forma, está a colar-se um bocado à AD, só qual é que foi a diferença? A ele não o fez ideologicamente. A ele entra, na minha opinião, em coerência por apoiar a AD, exatamente porque mantém a sua matéria ideológica convicta e essa é distinta da própria AD. Eu acho que o Chega tem uma aproximação diferente. Se calhar vai tentar buscar um eleitorado mais geral, mas em termos de ação política mantém-se coerente. Ou seja, no sentido em que está afastado dos restantes e não vai propriamente pedir à AD para fazer parte para Sim, não vai sim. pedir à AD para fazer tudo mais alguma coisa. Ele em si acho que teve bem também a não fazer aquelas coligações que o PSD tanto queria para ver se conseguem ganhar. Sim. Nem se juntar os três. Eu Epá, acho que eu posso responder aqui ao Pedro só duas coisas, até porque eu não tenho muito mais tempo. Eu vou só dar a minha opinião sobre o tema da imigração que ao bocado não dei e vou responder ao Pedro. Ok, E ok, diz, depois diz. tenho que ir. Mas a questão da imigração, muito simples. Eu acho que a proposta da IEL é incompleta. Porque eu acho que a IEL olha muito à questão económica apenas. Eu acho que nesse aspecto o Chega já dá uma resposta alternativa, porque o Chega aborda a questão económica e também cultural. E é mais completa. Porque aí ela olha mais à questão de se o imigrante está a preencher aquele setor em específico em que precisa-se de uma mão de obra. Eu acho isso até legítimo. E se tem capacidades de não depender do Estado. Acho isso legítimo. O Chega também já defende isso. Acho que aí ele depois não dá o próximo passo, porque, na minha opinião, acho que não é positivo os portugueses tornarem-se, como já são, por exemplo, em Vila Nova de Mil Fontes, em outros concelhos da margem sul, já são uma minoria perante a invasão, sim, na minha opinião, de imigração que vem da Índia e do Paquistão, por exemplo. Acho que não é bom, não é positivo. E, portanto, em normas de questão cultural, acho que chega muito mais completo nesse aspecto. Não podemos ter os portugueses a ser uma minoria em certos concelhos deste país. Sim, ok. Por motivos políticos tem consequência. Sim, Por sim, motivos sim. demográficos tem consequência. E até Vai um daquilo bocado que é. até, vai um bocado em contra aquilo que eu tinha dito, que eu sou um bocado contra quando eles começam todos a aglomerar-se todos no mesmo sítio, porque depois é Sim, difícil de eles se integrarem, porque se tu te vais juntar com os teus 10 amigos que tu conheças num sítio novo, tu não vais estar naquela de conhecer pessoas novas, vais estar sempre já com aquelas que tu conheces e não vais ter aquela coisa de querer conhecer pessoas novas. Acho sim, que e a parem, se imigração não aí devia for. ser feita de forma diferente. E devia Sim, haver e uma mais, eu preocupação há em bocado integrar estava a também. ver, na minha opinião, estavam a dizer em apostar na própria lusofonia. Reparem, o Brasil é dos países no mundo com maior criminalidade per capita e Pois, temos exato, células exato. terroristas. Temos células terroristas, quer da Índia, quer do próprio Brasil, a operar em Portugal. Portanto, eu a preferir algum tipo de imigração, prefiro uma migração do hemisfério norte. E em termos até de aposta em mão de obra barata, vou aqui relembrar, a Europa de Leste tem uma mão de obra mais barata do que a portuguesa, e, portanto não precisamos de apostar apenas na mão de obra da América do Sul, ou da África, ou do Indostão, A por exemplo, questão é não se eles precisamos. Temos a querem Europa vir toda. para aqui, percebes? A questão é também essa, se eles querem vir para Para, aqui, mas percebes? Epá. o facto de querer vir para aqui não é um argumento, por isso é que nós temos fronteiras. Sim, A sim, pessoa mas a vem para questão. aqui, a Sim, pessoa sim, vem para sim. aqui, mas para, essa é que é a questão. A pessoa vem para aqui. Os próprios países, eles têm que construir os seus próprios países, Sim, não é? sim. Tu não podes estar a cuidar do filho do vizinho, o vizinho tem que cuidar do seu filho, tu tens que cuidar do teu. Exato. Porque senão, quer dizer, a Europa não está numa situação de segurança e numa situação confortável, tendo em conta esta alteração e choque cultural. Quer dizer, os outros continentes têm direito às suas identidades. Quer dizer, o único que está a moldar-se de forma tão radical num curto espaço de tempo tem sido a Europa e os Estados Unidos. Eu acho que isso não tem sido benéfico para o nosso espaço ocidental. Tu não vês isto acontecer no Brasil, não vês isto Sim, acontecer em ok. África, não vês isto Ma- acontecer no Não, percebes? Eu Mas acho que imagina, se é legítimo. for uma integração bem feita, não achas que isso seria. Bem, eu acho que isso é possível. Não acho que isso iria tipo A ajudar, integração acho nunca eu. poderia ser nos moldes que tens agora. Bem, Tu exatamente, é tens isso que eu estou a entrar, dizer. É isso que eu estou tens sempre a entrar, dizer. estás a entrar 200 a 300 mil
pessoas por ano. Não é sustentável. Se me disser assim, entram 15 a 20 mil Exatamente, que João têm Soares, é isso. aquelas Vais cotas para continuar. entrar, ok, essas cotas sim. E mesmo assim, em termos de integração, é muito mais fácil integrar alguém que vem do hemisfério Sim, ocidental. mas a questão é que nós temos que integrar aqueles que não vêm daí, porque a verdade é que são maioritariamente Lá está. Lá vão está. ser Mas essa esses, é a ou esses que querem imigração vir. maioritária, essa que não, tu dizes que não deve vir daí, essa é a imigração maioritária, e, por exemplo, em propostas como da IEL, do PSD e dos outros partidos, não existe uma preferência pelo espaço que é do nosso Sim, espaço de sim, integração sim, sim. ocidental, percebe? Isso é aquele Já- ali que é incompleto. Agora, em questões de matéria económica, acho bem que incluam aquilo Sim, de, sim, sim, de, sim, sim. de ter a sua subsistência. Agora, em termos do debate em si, bem para rematar, no final, acho que foi um debate equilibrado, porque os temas que vieram à tona permitiram aos dois ter destaque em momentos diferentes do debate. E, portanto, é no fundo aquilo que eu já disse há bocado. Acho que o Ventura teve bem em dois momentos, início e parte da imigração, e o Rui Rocha conseguiu destacar-se depois na parte posterior aos dois a seguir, em termos de resposta. Portanto, acho que foi um debate equilibrado. Não houve pasqueiro, só neste final Sabes, aí pai, não, é é que isso que eu houve. estava a dizer. E é que estava aí assim até bem e depois na parte final estragaram tudo. Na Sim, parte sim, 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 final sim. é que estragaram tudo. Mas que tu vais ter que ir Porque agora, eu, não é? eu acho que o Rui Rocha não tinha necessidade de fazer aquilo que é do género. Ai, tal, assina isto a dizer que nos apoias. Apoia-nos porque isto é uma questão muito mais complexa e que não vai ser discutida em um minuto. Sim, Portanto, mas a foi questão uma disso, jogada sim, de sim, sim, marketing, eu percebo. mas Mas em termos concretos. olha, Desculpa, a atenção, sugestão do Pedro, O Pedro, ele fez-te economia uma questão. paralela. A economia Eu paralela, acho isso difícil, difícil não, é existe. possível fiscalizar. Mas Atenção, é não possível fiscalizar. na totalidade Não, não, é possível fiscalizar, mas essa não é a principal resposta. A principal exato. resposta é tornar atrativo as pessoas não fugirem a esse mesmo mercado. E isso é com impostos mais Exatamente, baixos e com exatamente. menos Olha, burocracia, a que é tua algo que eu ideia acho é que a direita já tem. exatamente, olha, subscrevo inteiramente. Porque é exatamente isso. Existe muito esta cultura aqui de fugir a impostos. E eu, na minha forma de ver e na perspectiva que eu tenho, se esses impostos não fossem tão altos, as pessoas não iam ter essa forma toda de querer fugir a isso. Acaba a ser mais fácil É um pagar risco, do é um que risco. fugir, exatamente, é um risco, é um risco. E às vezes nós tentamos subir tanta coisa e aquelas empresas tão grandes que nós temos acabam depois para ir pôr as suas sedes nas ilhas, sei lá o nome, aquelas ilhas todas estranhas porque é para pagarem menos. Se eles, Sim, sim. eu muito sinceramente, eu acho que nós se tivéssemos impostos baixos, eu acho que eles não iam ter esse trabalho todo de pôr a Mas a sede de outro fiscalização, na minha sítio. opinião, deve existir na mesma. Ainda agora Sim, sim, tiveste claro, uma notícia há uns fiscalização tem meses. de existir na mesma, mas acho que descer impostos é uma forma que ia reduzir isso muito. São três componentes, na minha opinião: a fiscalização, descer impostos e simplificar a burocracia. Acho que é a Exatamente, resposta que eu posso dar ao exatamente, Pedro. é isso, é isso. Não, atenção, Pedro, é possível, no sentido em que até agora tiveste uma notícia há uns tempos atrás. É Por exemplo, possível. houve um negócio das barragens. O negócio das barragens conseguiu fugir em dezenas ou centenas de milhões de euros de imposto. Isto é por falta de fiscalização, que é a lei que não está a ser cumprida. Portanto, nesse aspecto, eu digo-te, é possível. Agora tu dizes-me assim, para 90%, Claro que não, 80% da João, economia claro, que é claro. micro e que é pequena, aí já concordo contigo, que a aproximação é muito mais eficiente se for através de descidas fiscais e de simplificação burocrática. Portanto, Exatamente, é a minha exato, resposta. exato. Mas aí Olha, está, vai lá. eu Eu vou depois ter vou continuar aqui que mais um pouquinho, vou falar aqui continua, com porque alguém, é um com o tema interessante, João, tens aqui 10 com pessoas. o Pedro, E exatamente. olha, em segundo lugar, gostaria de te agradecer pelo convite, foi muito bom Obrigado. seguir o debate contigo e foi muito boa esta Pronto, conversa. É faz, muito pronto, bom. então bem. Eu tentei não É muito bom. fazer em tema de debate, embora houvesse sempre haver alguma coisa que a gente não vai. Claro, tem que haver, tem que Vai se sempre discutir haver ideias. ali algum debate sim, mas olha, eu gostei. Pá, não sei o que é que tu vais fazer nos próximos debates, mas se tu quiseres, podemos Eu voltar a tendo a fazer. fazer spaces. Eu tendo a fazer spaces no meu Twitter, mas acho que deve continuar com estas lives, porque é uma forma até do pessoal até ficar a conhecer a tua opinião no momento quando uma questão surge. Acho que isso é Ok. bom. Acho que isso é muito positivo. Mas Muito pode positivo. ser que um dia destes eu volte outra vez a falar Tens aqui contigo. convidando o pessoal também Sim, sim, sim. quando vai haver a ela a debater, por exemplo, com o PS. Tenta arranjar alguém do PS, pá, nas redes sociais e vem para aqui. Imagina, olha, por exemplo, só que é difícil arranjar esse som do PS. Do PSD é mais fácil. Do PSD é mais fácil. Esse é. Agora, do PS, pá, acho que a maior parte é assim, pessoal assim mais velho.
é um bocado mais difícil. Nada contra, mas é um bocadinho mais difícil. Mas posso tentar, vou ver o que é que consigo fazer. Mas pronto, olha, por acaso gostei bastante. Vou agora ficar mais um pouco aqui com os meus 10 viewers que eu tenho. Também só vou falar mais um bocadinho, também já começa a Sigam e sentar. subscrevam mesmo o canal do Emanuel. Para quem não segue ainda ou subscrevam. E sim. Exatamente, e depois também quem é que esteja aqui que não conheça também o Francisco, portanto o Podem YouTube seguir nas redes dele. sociais, no Instagram, no Twitter, é mesmo só meter Francisco Araújo, está lá, aparece. Pronto, é isso mesmo então. Olha, tudo de bom então. Tchau, Muito obrigado. abraço. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau. Então, portanto, olhando aqui para aquilo